Bom dia, pessoal. Agora oficialmente é o Eduardo Coelho que fala aqui com vocês. Hoje eu vou conduzir o bate-papo do empresarial e aqui ao meu lado quero já apresentar para vocês o Nivaldo, especialista lá da nossa área de riscos empresariais. Como é que vai, Nivaldo? Tudo bem, pessoal? Bom dia. Bom treinamento a todos aí, obrigado pela presença inicial. Legal, galera. O Nivaldo, inclusive, está fazendo aí algumas ações pós-cursais presencial, né, Nivaldo? Isso, tá. Você visitou algumas, né? Você e a Isso, equipe. Isso, eu estou visitando algumas, visitei Sorocaba, visitei Mogi, o Bruno, que é um outro colega, foi em Campinas também. Por enquanto aqui em São Paulo, né? Vocês pretendem também ir para outras regiões, fora São Paulo? Também pretendemos sim. No final do mês a gente vai estar em Ribeirão Preto, o Bruno vai estar em Campinas novamente. Então, as sucursais que estão aí demandando do empresarial, a gente está fazendo bastante treinamento. Que legal. E aqui para nós é uma oportunidade novamente de falar com você, nosso parceiro, corretor. Eu vejo que tem aqui algumas assessorias, ó, o pessoal da Humanas aqui. Puxa, também. legal. Que legal. Obrigado a todos também da área comercial que nos ajudam aí que a informação do treinamento chegue a todos os corretores. A ideia, galera, aqui é fazer um bate-papo bem tranquilo, né, Nivaldo? Isso. Aquele nosso esquema numa linguagem fácil. Eu sei que alguns de vocês podem até já ter experiência no empresarial e alguns conceitos talvez no começo pareçam mais básicos, né? Mas a gente tem sempre aquela estratégia, Nivaldo, de pôr todo mundo na mesma página. É sempre bom rever o treinamento, né? Lembrar das coisas que foram faladas anteriormente para se atualizar. E você que está começando, não só com a Tokio Marine ou com até no ramo do empresarial, né? Isso. O empresarial, ele às vezes, quem está muito habituado lá no automóvel, eu falo isso em vários treinamentos, né? Porque é normal, né, Nivaldo? O auto, assim, ele toma muito tempo, então, teoricamente é mais fácil porque o cliente procura a gente, né? Alguns ramos um pouco mais complexos, talvez demande você fazer ali uma prospecção, algumas visitas. Eu entendo que com o treinamento de hoje, se você ainda não está assim tão confiante, nós vamos possibilitar algumas ferramentas para que você possa fazer um ótimo trabalho lá com o seu cliente, conscientizá-lo. Eu gosto do treinamento empresarial, Nivaldo, porque a gente tem uma ótima oportunidade de conscientizar das oportunidades e os riscos que às vezes o segurado está exposto, ele não sabe. O que a gente comenta muito nos treinamentos é que o empresarial serve para o corretor diversificar a carteira dele, né? Exato. Fugir um pouquinho do automóvel, não que ele vai deixar de vender o automóvel, mas fugir um pouquinho, e a gente tem acompanhado esses corretores diversificam a carteira, conhecem outros produtos, estão tendo um ótimo resultado nas suas corretoras. Pois é, gente. Vamos começar então. Antes, eu quero apresentar para vocês uma novidade. Essa tela azul ali é justamente a novidade, né? Desde a turma de webinar de empresarial do mês passado, a gente apresentou essa ferramenta da empresa Under Digital. Ela é uma empresa parceira da Tokio Marine. Ela desenvolveu no aplicativo dela este curso do empresarial que vocês estão vendo agora, tá? Qual que é a nossa ideia? Então você hoje está assistindo com a gente a nossa apresentação, no máximo amanhã você vai receber um e-mail dessa empresa, Under Digital, para baixar o aplicativo e rever o curso. É muito simples, Nivaldo. E é legal também que o curso serve para tirar dúvidas do dia a dia, né, Edu? Exato. Talvez você está com uma dúvida de cobertura, de como enquadrar, alguma situação específica, dá uma olhadinha no curso de novo, você se atualiza rapidamente. Legal, galera? Algumas pessoas me falaram que está sem som. Tem mais alguém aí? Como é que está aí? Não sei se é para alguns, que o meu sinal de internet tá ok. Deixa eu ver. Ó, Barros, perfeito. Então, gente, é um problema só de algumas pessoas. Mas olha, eu sei que tem muita gente que não viu a apresentação do mês passado. O que vocês acham dessa novidade por aplicativo? Essa oportunidade de ter aí por alguns dias a revisão do curso. Isso, poder utilizar, né? O que vocês acham disso, gente? Tá travando. Alguns falam que tá travando, às vezes a internet de... Mas voltando agora a esse ponto aqui. Muitos falaram, será muito bom, legal. Então, assim, galera, eu quero só contar com vocês. Então, baixem o aplicativo, vocês vão receber o e-mail amanhã, baixem o aplicativo, você vai receber lá o usuário e a senha, vai rever o que a gente falou aqui. Uma forma de fixação de conteúdo. Legal, o empresarial é o primeiro produto que está nessa ferramenta, provavelmente teremos outros produtos também. Já tem o vida individual. Auto individual, empresarial e vida individual. Pô, que legal, legal.
O Vida Individual aconteceu já semana passada, o pessoal já recebeu. Também a segunda turma. Um teste da Tóquio Marine para inovar, fazer algo diferente, porque você sabe como é que é, a loucura do dia a dia, você trabalha com informação de várias seguradoras, várias rotinas tomam seu tempo, talvez às vezes a fixação do conteúdo, ela demora um pouco mais, deixa um pouco mais complicada. Legal, Nivaldo, vamos ao que interessa, né? Agora, os tópicos da nossa apresentação. Hoje, gente, resumimos assim em 6 tópicos, tá? A apresentação às vezes dá uma falhada aqui, mas quem quiser baixar o material, ele já está disponível, viu, gente? Ó, Empresarial Julho 2 é exatamente esse arquivo. Legal. Então você pode baixar já, clica em cima do arquivo, tá aqui embaixo da caixa de bate-papo. Clica no arquivo e o botão download habilitado. Você já baixa e já vai ver o conteúdo que nós estamos apresentando. Eu vi que tem a condição geral também, tem a política de aceitação, quadro de analogias. Vários materiais. Esses materiais de apoio vocês vão receber por e-mail também ainda hoje. Prometo para vocês. Tá? Nivaldo, vamos começar aqui pela definição do seguro, né? O empresarial, ele é como qualquer outro seguro. Ele é composto aí de uma cobertura básica. Olha, aqui, Nivaldo, ele não está baixando para a galera. Então eu vou fazer o seguinte, vamos abrir a versão por aqui. Certo. Eu não consigo mostrar na tela para eles, né? Então nós vamos fazer diferente. É o de baixo. Deixa eu pegar aqui, ó, essa é a versão. Deixa eu só fazer uma alteração rápida, galera, que eu subi aqui na ferramenta, ó, tá vendo? O slide da definição do seguro ele não apareceu, mas eu abro o PowerPoint aqui e compartilho a tela com vocês. Só um instante aí, galera. O só está num layout diferente, mas as informações são as mesmas, né? Não é essa aqui, só um pouquinho, Nivaldo. Tá. Normalmente eu testei na ferramenta. E acabou dando certo. Agora no ao vivo que sempre acontece essas coisas. Acontece. Mas é normal. Depois da gravação pode deixar, viu, gente? Eu tiro a versão essa aqui, ó. Julho 2. Eu subi as alterações lá que você me solicitou. Tá. Enquanto isso, deixa eu fazer só uma mudança aqui, porque senão eu não vou enxergar o que as pessoas estão falando. Pronto. Aí fica... Só tomem cuidado agora com o que vocês escreverem. Como está público o bate-papo, às vezes pode dar uma distraída para os demais, tá? Vamos lá, vamos fazer um jeito aqui diferente. Normalmente eu uso dessa forma mais no final, né, da apresentação. Legal. Nós estamos aqui, ó. Aqui são os tópicos, então, galera. Acho que agora vocês estão vendo, né? Tudo tranquilo aí, né, galera? Apareceu para vocês agora? Normalizou? Normalizou, ok. Agora Legal. Sim, vamos lá. Então, esses são os tópicos, tá? O resumo da apresentação. Você pode mandar a sua dúvida para mim a qualquer momento que a gente tenta esclarecer ao longo da apresentação. Nivaldo, então, como eu falei, o seguro empresarial, ele é um seguro igual a qualquer outro. A diferença é que a nomenclatura dele, ela é autoexplicativa, né? Seguro destinado às empresas, mas o que eu acho mais legal, que é onde o corretor de seguro ele pode nos ajudar muito, né? Talvez o papel mais importante nessa relação. É o trabalho de entender a atividade do segurado e aí, conhecendo as coberturas que a gente oferece nos produtos aqui da Tóquio, ele faz, então, aquela consultoria. Então, para tal atividade, X, Y, Z coberturas. E é o que nós vamos falar ainda hoje. O que a gente sempre comenta também é que no empresarial, o papel do corretor é fundamental na questão da consultoria para o segurado, entender a atividade, entender o valor em risco correto, as coberturas que podem ser oferecidas, que aí todo o mercado de seguros ganha, né? O segurado fica com uma pólice bem contratada, o corretor recebe mais comissão, a companhia recebe o prêmio justo, então vocês vão ver que o papel do corretor é fundamental no empresarial. Legal. E a assistência 24 horas, ela acompanha, né, as coberturas, lógico, a questão é que, assim, no empresarial, a gente não tem opções como em outros seguros. É um produto único, um plano único, né? Isso. E contratou o seguro empresarial, leva junto a assistência 24 horas, a gente só tem um plano, tá? É um plano bem completo, que tem praticamente todos os serviços que o mercado oferece.
e não dá para contratar os combos, né? Contratou a pólice, já vai todo o pacote de serviço junto e tem os limites de utilização, regrinhas, tudo certinho na pólice do segurado. Vamos seguindo lá, galera. Tem um pessoal que está me relatando aqui várias vezes o problema de som. Reinicia o computador, tá? Reinicia porque o problema é com a sua internet. Que nem, ó, Valdirene, você já escreveu aqui para mim, eu entendi. Reinicia, por favor, porque a tua mensagem está subindo aqui várias vezes. Ó, várias pessoas aqui falando que está normal, tá? Depende da sua conexão também. Talvez seja o computador da pessoa mesmo. Pode ser, tá bom? Ó, legal, galera. Só para a gente não perder aqui o fio da meada, fica subindo, né, várias informações. Acontecem esses imprevistos mesmo, né? Como o treinamento é ao vivo, Edu. Exato. Bora lá, Nivaldo. Para a gente não perder o foco, então... Seguindo então aqui, galera, ó, os produtos, então, eu tenho do pequenas e médias empresas e alguns que a gente, num primeiro momento, chamou de produto segmentado nicho, hoje a gente está trabalhando mais como atividades em destaque. Isso. Né, Nivaldo? Isso. Começando, então, pequenas empresas, né? O produto pequenas empresas, galera, ele vai para valor em risco até 500 mil, né? O que eu acho assim mais legal, Nivaldo, é que ele é todo no portal, você digitou lá o valor em risco, automaticamente o sistema já direciona para as coberturas que nós vamos falar já já. Ele é meio tão autoexplicativo. Isso, né? A tela inicial do cotador da Tóquio, você digita o VR, o valor em risco da empresa. O VR a gente vai falar muito no treinamento, que ele é importantíssimo. Sim. No empresarial. E o próprio cotador, o próprio sistema direciona para qual produto vai ser calculado esse seguro. No pequenas empresas, são para riscos com VR até 500 mil. Tá? Os demais produtos a gente vai até 500 milhões, mas o VR inicial tem que ser a partir de 500 mil. Legal. O médias empresas, veja, gente, estão pequenas, então até 500 mil. Acima de 500 mil, você pode enquadrar como médias empresas, né? E algumas atividades eu deixei aqui em destaque, ó, clínicas e consultórios médicos odontológicos, escritórios, escolas, salões de beleza estética e o academias, né? Ele vai então até 40 milhões. Certo. Agora, Nivaldo, não significa que para seguros patrimoniais a Tóquio não faça negócios acima de 40 milhões. Ao contrário, só muda a carteira, sai lá da tua área. Sai do empresarial, entra na carteira de riscos nomeados e riscos operacionais. A Tóquio é um grande player aí do mercado nesses riscos, né? A gente vai falar um pouquinho para frente. Isso. Que dá para solicitar essas cotações no portal. Legal. A gente avalia internamente. Esse primeiro slide é tudo aquilo que está disponível no kit para vocês lá no portal. Para cálculo, vocês corretores já pegam o preço, já conseguem fazer a transmissão. Agora, tem um material aí anexo para vocês, eu queria só ver se vocês conseguiram baixar. Política de aceitação. Isso. Tem o arquivo. Vocês conseguiram? Vocês viram? Política de aceitação? Vamos lá, deixa eu ver se o pessoal escreve aqui para mim. Sim. Legal. Legal. A gente vai colocar um outro material que chama quadro de analogias. É um material que a gente tem em PDF que ajuda muito no enquadramento dos riscos. Legal. O política de aceitação, o que ele vai dizer para vocês? Tem algumas pessoas que já me perguntaram aqui, eu vi que subiu, tem aceitação para mercado? Não vamos falar já sobre essas questões. Mas se você puder, baixe esse arquivo, você vai ver todos os quinais praticamente, né, Nivaldo? Na verdade, a Tóquio disponibilizou toda a política de aceitação, todas as atividades que a gente aceita, né? Todas as atividades que a gente trabalha, se ela é aceita, se ela é sob consulta ou se ela é declinada. Como é que você vai saber? Tudo que estiver lá enquadrado é uma tabela na cor verde. Ok, você vai cotar aqui dentre essas possibilidades, o próprio sistema ele vai te dar já o preço. Vai te dar o preço, você vai poder negociar com o seu cliente e transmitir. Legal, normal. Agora, se naquela lista, essa atividade que você vai cotar, ela está classificada como amarela, você vai cotar internamente. Tem uma forma diferente. Nós vamos mostrar isso para vocês hoje. E o que tiver na cor vermelha, a cotação nem precisa mandar. O kit não vai deixar passar, são as atividades que a companhia não trabalha, que a gente não tem foco e não consegue avaliar também internamente. Então, no kit mesmo já vai dar a mensagem de atividade declinada. Isso. E a gente não consegue avaliar internamente. São as atividades que a Tóquio não trabalha no empresarial. Ó, galera, o que é interessante, tem umas pessoas, olha que eu vejo, né? Vocês estão vendo a caixa de bate-papo, eu tirei a apresentação da tela para explicar. Vocês vão ver alguns arquivos, política de aceitação, condições gerais, né, tendo pequenas e médias empresas, e tem aqui o arquivo que eu estou apresentando na tela, que é Empresarial Júlio. Então, para vocês verem, é política de aceitação. Clique em cima, aí o botão download,
ele é habilitado, tá? Ele habilitou, aí vocês vão ver exatamente. Então você vai lá pesquisar a atividade, aí você consegue ter uma noção do que a Tokyo Marine trabalha. Somos bem transparentes com relação a essa questão. Para quem já baixou o material, vocês vão verificar que a Tokyo trabalha com atividades, com mais ou menos 300 atividades aceitas no portal para cálculo e transmissão. Tem bastante atividade, tem bastante mercado aí para vocês corretores trabalharem em cima desse material, que é aquilo que dá para cotar, pegar preço, já transmitir. A gente vai falar um pouquinho mais para frente da regra de inspeção também. Dependendo do valor de risco do local, do seguro da empresa que vocês estão contratando, a apólice é emitida no dia seguinte. Então é muito prático, muito fácil de usar. Legal. É importante, quem puder ver esse material, vocês vão ver que assim é bem fácil a consulta, né? Não tem muito erro, ok? Legal. Ainda aqui, Nivaldo, nós estamos falando de uma outra modalidade, né? Que é o chamado LM único, né? E a gente deixou hoje o LM único de duas formas, né? Na ponta, para o corretor cotar. Direto no portal também. E dependendo, tem como cotar internamente. Isso. Né? O que seria o LM único? Tem algumas empresas que têm as suas filiais, concorda? E no modelo tradicional, né, Nivaldo? Aí depois você me corrige se eu estou falando besteira. O modelo tradicional, como é que seria? Uma apólice para cada um desses locais. Um seguro para cada item, né, com suas coberturas específicas. Não está errado, é questão de desenho, de cotação. Isso. Mas e se você, corretor, pudesse apresentar um único cálculo, uma única apólice para o seu cliente, né? E aí ainda assim conseguir obter um custo melhor. Com certeza vale menos, fica mais barato do que o local a local. Reduz o seu operacional de cuidar de cada uma dessas negociações, né? E para o cliente essa vantagem. Isso seria o desenho do LM único. O que é legal do LM único, gente, é que você vai pegar o VR do maior valor em risco. Do maior local, né? Do maior local. Certo. E ele vai servir como referência para os demais. Por que é possível fazer isso? É assim, extremamente difícil acontecer. Vamos imaginar uma empresa com 5 filiais espalhadas no Brasil inteiro, né? As 5 pegar fogo. Faz sentido? Não vai acontecer. A gente tem aqui todo histórico no mercado por ali. Se ocorreu isso alguma vez, todas as seguradoras estariam sabendo. Não acontece. Então essa é a grande vantagem de trabalhar com o LM único, né? E a gente fala que oferece a partir de 2 locais de risco, tá? E ele dá essa autonomia também, né, Nivaldo? Isso. De 40 milhões. Agora, pode acontecer casos extremos. Qual é o maior volume de locais que você já cotou? Olha, a gente tem apólices aqui com 600 locais. 600 locais. 600 locais. A gente tem grandes magazines aqui conosco, né? Apólices que a gente cota aqui internamente, 300, 200 locais. Isso. E o custo reduz muito. A forma do corretor administrar essas apólices é muito mais fácil no LM único do que no local a local. Perfeito. E é uma baita de uma vantagem para o corretor. Vai no seu segurado, né? Entende a atividade dele, se ele tem filiais, se é uma rede franqueada. Perfeito. Oferece a modalidade de LM único, é muito mais barato, muito mais simples de administrar. Na sequência, pessoal, nós temos aqui o imobiliário empresarial. A Tóquio tem aí um sistema que é para você fechar parceria com as imobiliárias aí na sua região, tá? A imobiliária, imagina, Nivaldo, qualquer cidade do Brasil tem, então assim, tem negócio para todo mundo. Às vezes, olha que interessante, eu falei isso em alguns treinamentos, teve um corretor que falou, Eduardo, você tem razão. O corretor tem já no seu leque de clientes dono de imobiliária onde ele faz o automóvel do dono. E não parou para pensar, poxa, mas eu posso fechar uma parceria com a imobiliária e ela vender seguros para mim? Às vezes o corretor tem até o seguro empresarial da imobiliária, mas não tem a parceria do imobiliário. Fazer imobiliária vender para você. Dos inquilinos. Né? Sou imobiliária e você é o inquilino. Nós temos lá o contrato de locação. Eu exijo, às vezes, é obrigatório por lei fazer o seguro. Isso. Eu não estou falando do aluguel, hein? Não. Estou falando do seguro que o inquilino deve apresentar. Isso. Que tal a imobiliária vender esse seguro? E é legal também do que, assim, para os corretores se interessarem de entender mais um pouquinho, a Tóquio trabalha com o empresarial, com o residencial. Perfeito. É um produto separado, mas a fatura vem junto, né? Paga uma vez só. Cada segurado recebe sua apólice individual. A gente percebe aí que os corretores que estão trabalhando no imobiliário estão com uma produção bem legal, estão diversificando sua carteira. Diversifica, gente. Olha, se você não opera
ainda no imobiliário, nós vamos oferecer provavelmente no mês que vem uma turma só de imobiliário. É que a Tóquio lançou o aluguel, que está dentro do imobiliário também há pouco tempo. Então nós estamos falando muito do aluguel. É que o aluguel nada mais é do que o fiança locatícia. A gente só colocou um nome diferente no mercado para se diferenciar, mas ele é um complemento ali do imobiliário para aquele corretor que já trabalha nessa modalidade de seguro. Que é mais ou menos então assim, só para a gente fechar o assunto, que hoje não é o foco do imobiliário, tá, pessoal? Você vai oferecer um sistema para a imobiliária, você vai cadastrá-la, ela vai ter o seu usuário e senha, pelo site da Tóquio Marine Imobiliária vai fazer toda a negociação, transmissão, legal? E você, pelo portal do corretor, faz o acompanhamento, tira todos os relatórios. E o mais importante também, no Tóquio Marine Imobiliário, a comissão é paga direto para o corretor e o prolabore é pago direto para a imobiliária. Não tem uma tributação, não tem aquela questão da imobiliária esperar o corretor pagar, receber comissão. Então é tudo separadinho, você corretor negocia com a imobiliária qual o percentual da comissão, até 70% de comissão. Né? No imobiliário e no residencial é até 70%. Até 70%. O aluguel ele tem uma condição diferente. Então faz sentido, gente? Assim, dos que estão conectados aqui comigo, tá? Aqui a gente escreve, desenha os treinamentos aqui achando que estamos arrebentando, não? Isso aqui é legal e tal. Mas na visão de vocês, esse produto, o que vocês acham? Quem não opera ainda? Que está no dia a dia mesmo no mercado. Será que caiu? Tem bastante gente falando que tá legal. Não, estão me acompanhando, pelo amor de Deus. Escrevendo agora. A gente não sabe, né? Bom, obrigado, Jaqueline, pela primeira. Pelo menos uma. Ufa, delícia. Legal. Mas se inscreva no treinamento do imobiliário. Ainda não tenho turma feita, tá, viu, gente? Provavelmente setembro. Legal. Preciso falar, porque assim, esse ano a gente investiu muito tempo para divulgar o aluguel. Isso. Mas o aluguel pode ser vendido fora do imobiliário também. Pode também, tá? Não precisa estar casado. Não precisa estar. É a forma para você, corretor, diversificar, aumentar o leque da sua produção, fechando essas parcerias. Tá? E lembrando que esse slide, pessoal, são dos produtos que podem ser calculados diretamente no portal. Você entra no portal, faz o cálculo, negocia com o seu cliente, já transmite e o seguro está fechado. Olha, Rita, eu não tenho... É interessante, eu não tenho cliente nesse segmento, mas já vamos começar a oferecer. E assim, viu, Rita? Quem não está familiarizado, num primeiro momento, eu vou ser sincero, ele parece complicado. Não é. Não é. Você tem a sua área comercial ou a sua assessoria, tá? Não sei se você é atendido por sucursal ou por assessoria, eles vão te ajudar nesse primeiro momento a fazer a implantação, a ter mais detalhes. Eu quero, assim, encorajá-los a explorar essas outras ferramentas. E eu vou fazer até um outro convite também, Edu, assim, para vocês corretores que já trabalham com imobiliário de outras companhias, provem, né, o cotador da Tóquio, o cotador de imobiliário e façam uma comparação com o kit da Congênere. A gente, antes de lançar o produto, a gente verificou muito essa questão sistêmica aí para facilitar a vida de vocês corretores, das imobiliárias também. Então, vale a pena aí degustar o kit da Tóquio para ver se ele é legal, se é fácil de trabalhar. Legal, vamos na sequência então. O próximo slide aqui, galera, são outras formas de se cotar o empresarial. Nós já explicamos para vocês o que vocês precisam saber do Médias Empresas, né? Ele vai até 40 milhões, porém as atividades verde, o cálculo é de imediato, né? Certo. E tem algumas atividades que você vai calcular internamente. Ok, porém, pode acontecer de um segurado você ter uma necessidade de um capital mais alto em alguma cobertura, né? O desenho que o sistema te oferece talvez não atenda. Isso. Você pode cotar internamente para a tua equipe, né, Nivaldo? Isso. Fazer ali o devido ajuste, né? Certo, assim, o que vem aqui para a matriz para a gente analisar e para a gente cotar? Limites diferenciados que não tem no kit, coberturas que não tem no kit também, as atividades sob consulta. São duas formas da gente cotar internamente. Às vezes você, corretor, vai estar no kit, vai escolher uma atividade lá que é sob consulta, por exemplo, adubo, e aí o kit, na hora, vai te falar, atividade sob consulta. Deseja preencher os dados e enviar para a matriz? Você pode preencher os dados aí no kit mesmo, não precisa sair lá do kit. Preenche todas as informações do seguro, coberturas, LMIs, tudo certinho. Essa cotação vai vir direto para a mesa do subscritor, que a gente vai analisar e vai te devolver. A outra forma é ir direto no portal do corretor e solicitar a cotação ali. Sim. Aí você solicita, gruda um arquivo ali com as informações do seguro. A gente sempre pede,
atividade detalhada, sinistralidade dos últimos 5 anos e os processionais de roubo e incêndio. Isso. Com essas informações a gente consegue mandar uma cotação bem ajustada com a atividade do segurado e bem competitiva. Legal. Veio uma pergunta aqui sobre o tempo desse retorno de vocês. Quanto tempo mais ou menos? Então, nas cotações que são vindas do kit, né, as atividades sob consulta que vêm pelo kit, a gente tem que devolver em 48 horas. E nas cotações realizadas na matriz, a gente tem um prazo de 72 horas. Eu vou confessar que a gente está um pouco atrasado mesmo. Mas é volume, né? No retorno das cotações, a gente teve situação de férias, 2 licenças por saúde, né, problemas médicos, e a gente tem um compromisso aí de até o final de semana colocar essas cotações em dia. Mas o prazo é esse, tá? 72 horas para as cotações da matriz e 48 horas para as cotações que vêm do kit. Olha aqui. Deixa eu ver se travou mesmo, gente. Voltou, galera? Algumas pessoas tinham falado do áudio. Voltou. Estamos aqui. Legal. Estamos acompanhando aí Hoje é engraçado, né, Nivaldo? Tá um pouco voluntarioso o nosso sistema. Mas de qualquer forma a gente vai mandar os materiais. Sim. Vamos na sequência então. Então, turma, essa parte aqui ela é mais tranquila. Vale o destaque, Nivaldo, a gente tem um produto revenda, né, que é para lojas de revenda de veículos, né, e a concessionária também, né? Em vários treinamentos que eu tenho feito nas sucursais, os corretores perguntam: mas vocês aceitam as lojas também? Não precisa ser concessionária? A gente aceita também, tá, Edu? A gente aceita sim. Aquela lojinha pequena de bairro, que tem poucos veículos, pode contratar que a gente vai amparar o prédio, o conteúdo dele, principalmente os veículos ali que estão para venda. Perfeito. Os veículos consignados também estão todos amparados nessa modalidade. Também? Test drive, transferência entre dependências também, saída para fazer a documentação do veículo, leve e trás, tudo isso está amparado no revenda. Que legal. Então, assim, o revenda ele precisaria ter uma turma à parte, né, Nivaldo? Nós vamos entrar em detalhes. Se você tem negócios na região, é aquela dica. Pode falar com a tua sucursal, com a sua assessoria, que eles fazem aí o meio de campo conosco para te dar as orientações. Legal? Tem a modalidade de revenda também de LMI único, pode pegar aí uma rede de concessionários, que é o mais comum, né? É o mais comum, às vezes tem 4, 5 lojas, a gente coloca numa pólice só também. E se você tiver uma oportunidade de um negócio acima de 40 milhões, como eu expliquei, ele sai da área do Nivaldo, né, vai para a carteira aí de grandes riscos, que ele pode ser ou um risco nomeado ou um risco operacional, né? A Tóquio tem expertise em grandes riscos. Tem uma baita expertise, tem uma equipe enorme que cuida de riscos nomeados também. Procura a sua sucursal, pede a cotação para a gente que a gente vai tentar atender. Perfeito. Vamos avançando, Nivaldo, aqui? Legal. Agora nós vamos entrar num ponto que eu gosto muito do nosso treinamento, é onde a gente vai pedir muita atenção de todos, né? Que é a parte das coberturas. E aqui nós fizemos uma separação. Primeiro, o produto pequenas empresas, é o produto mais simples, e aí nós já vamos dar um spoiler aí para vocês. Eu não vou falar em primeira mão porque alguns corretores já estão recebendo, né? Eu também estou dando esse spoiler faz tempo. Nós vamos unificar os produtos. Em breve, ou pequenas empresas, não vai mais existir, vai ser só empresarial. Isso, vai ser uma entrada só no cotador ali, como a gente tem hoje, e dependente do risco, se o risco tiver um VR de 50 mil até 40 milhões, vocês corretores vão cotar no mesmo sistema. Isso. Não vai ter mais aquela layout, né? No mesmo layout. No mesmo layout. No mesmo layout de cotação, vai ser só um quadro de atividades para todo mundo, vai ser coberturas iguais para todas as atividades, vai ficar bem legal de ser trabalhado no empresarial da Tóquio. No momento, o que vocês precisam saber? O pequenas empresas, que vai até 500 mil, ele tem uma modalidade só de cobertura básica, como vocês estão vendo aqui na tela, incêndio, queda de raio, explosão, implosão e fumaça. E ele oferece, pessoal, 18 coberturas adicionais. É lógico, eu vou ter uma parte só de exemplos de sinistros. Tá? Essa ficou bem legal, esse material, que é onde vocês vão entender bem. Mas você vê, a cobertura básica, que vocês precisam entender nesse primeiro momento, para quem ainda não está familiarizado, ela já cobre toda a estrutura do imóvel. Né? Isso. Um exemplo de explosão, um raio que caiu, só o vendaval que está fora. Né? Isso, a estrutura é o conteúdo também, né? O incêndio ali normalmente pega o prédio, vai pegar o conteúdo da empresa. E já tem 5 eventos ali, queda de raio, explosão também, implosão e fumaça. Perfeito. Agora, tem outras coberturas que a gente chama de adicionais, algumas quando você lê, elas são autoexplicativas. Por exemplo, roubo e furto mediante arrombamento.
normal, né? Legal. Agora, quebra de vidros, espelhos, mármores e anúncios luminosos. Lembra? Essa cobertura ela tem um ponto interessante. Elementos fixados à parte estrutural do imóvel. A exceção do anúncio luminoso, quer dizer, ele tem um totem, né? Isso. Ele é um pouco apartado, mas ele é fixado. Ele não é movimentado, né? Tem que entender o contexto do seu cliente para ver se, né, ele vai precisar dessa cobertura. E vai naquela questão da venda consultiva. É uma loja de roupa, uma loja de calçada, um prédio que tem uma fachada toda de vidro, vale muito a pena oferecer essa cobertura. Né? Que aí não só oferecer, saber se o capital contratado vai atender num eventual sinistro. Isso também. Legal? Outro ponto, dano elétrico. Há uma confusão de algumas pessoas, porque eu tenho queda de raio aqui na cobertura básica, mas eu tenho dano elétrico à parte. Quando que é cada um? É simples, pessoal. Raio, quando cai na empresa, a extensão dos danos são enormes. Eu já atendi sinistro, Nivaldo, de queda de raio. E assim, galera, além de quebrar a parte estrutural, por exemplo, o raio cai no telhado, ele estoura o telhado, ele vara, às vezes, o telhado, é complicado. E ele entra na rede elétrica. Eu peguei um caso uma vez, Nivaldo, que derreteu a fiação por dentro da parede. Foi absurdo aquele sinistro. Teve que reformar a empresa inteira, praticamente, quebrar as paredes e refazer toda a fiação. Neste evento que eu estou citando, turma, é o queda de raio, então na cobertura básica, extensão de danos extremamente alta. Agora, aquela chamada oscilação de energia, né? O raio caiu fora, a concessionária teve aqueles picos de energia, às vezes a energia caiu, no retorno ela vem com alta intensidade. Ela danifica basicamente equipamentos que estão na tomada. Isso, é isso mesmo, que é o famoso dano elétrico. Que é o famoso dano elétrico. Ambas as coberturas elas têm franquia e elas são muito variadas, depende de região. No cálculo, quando eu fizer, eu vou fazer um cálculo ao final, tá, turma? Vocês vão perceber a diferença. E as duas coberturas, só para complementar, as duas coberturas cobrem prédio e conteúdo. Prédio e conteúdo. Isso, às vezes as pessoas ficam na dúvida, deu um dano elétrico, mas vai cobrir a parede ali, que deu problema na rede elétrica, vai amparar também. Legal. Vendaval, furacão, ciclone, tornado e granizo. Aqui é mais ou menos a intensidade do vento, né? Com laudo meteorológico, a exceção do granizo, né? Granizo, aquelas chuvas de gelo, não tem jeito. Vou mostrar um sinistro. Isso que eu ia falar, aqui, tem dois exemplos bons aí de vendaval. O demais, assim, o pessoal que está na região do sul sofre muito com isso, né, naquelas temporadas de chuvas de verão. É verdade. Né? O impacto de veículos e queda de aeronave, eu já atendi sinistro do impacto de veículo. Queda de aeronave eu atendi uma vez no residencial. Um trem de pouso. Um trem de pouso de uma aeronave caiu numa residência. Por quê? A queda de aeronave não é a aeronave, é partes que se desprendam da aeronave. Quando se soltam, tem cobertura também. Tá? E sempre lembrando, gente, veículos de terceiros. Não pode ser veículo do segurado. Não pode. Nem de funcionário, nem do sócio, nem da frota dele. Perfeito. Tem que ser veículos de terceiros. Uma vez eu atendi um sinistro no residencial, mas ele caberia também aqui no empresarial. Era a região de Salvador, época de carnaval. E aí o segurado ele tinha, sabe aquela Ford F-250? Sei. Caminhonete é quase caminhão, né? É. Aí ele parou numa área residencial, pelo desenho da rua, ele parou meio que de frente. Né? E aí foi lá, curtiu o carnaval. Quando ele retornou, ele não devia estar muito bem, né? Foi dar a partida no veículo, estava engatado. Não sei nem dizer onde ele foi parar. Na sala. Dentro da sala. Dentro da sala. Para assistir TV. É um exemplo, tá, gente? A F-250, mecânica de caminhão, aquilo ali derruba tudo, não tem jeito. Forte mesmo. É um exemplo do seguro residencial, mas ele valeria para um empresarial, o conceito é o mesmo. Com certeza. Não tem diferença. Agora vejam só, turma. Despesas fixas decorrentes da cobertura básica, aí depois, despesas extraordinárias e com instalação em novo local, despesas com recomposição de registro de documentos e despesas com aluguel. São 4 coberturas, ao meu ver, extremamente importantes num seguro empresarial. De qualquer tamanho de empresa, de qualquer atividade. Por quê? Vamos lá. Elas são vinculadas a um sinistro da cobertura básica. Tipo, por exemplo, teve lá um incêndio no local, certo. E aí meio que parou a operação da empresa. A operação pode parar, Nivaldo. Mas as contas vão continuar. Por isso, despesas fixas, é para água, luz, telefone, salário de funcionários. Entendeu? Através do contador,
né? Ele consegue ver mais ou menos o faturamento da empresa e ele chega a um cálculo da indenização. Pagamento de fornecedores de matéria-prima ou mercadorias que já tenham sido compradas também. Ó, vou dar um exemplo. Sinistro de um restaurante. Teve um aqui, nós estamos na região da Paulista, né, aqui em São Paulo, e o bairro é o Paraíso. Tá? Tem vários restaurantes aqui, é bem legal trabalhar aqui por isso. Nós vamos ter opção. Um restaurante que eu gostava muito, aqui na esquina do nosso prédio, pegou fogo, gente. Super tradicional. E o tipo de comida ele chamava empadaria. Eu lembro. Lembra da empadaria? Lembro sim. Ele tinha... E o que aconteceu? Ele teve ali um incêndio. Esse incêndio poderia ter até se estendido para terceiros, mas no caso não foi. Mas vocês concordam, gente? Pegou fogo na cozinha, eu não atendo mais. E o que acontece com o faturamento? Cessou. Agora, é um caso incomum? Não é incomum mesmo, gente. né? Porque pega fogo em cozinha de restaurante. Agora, um exemplo, Nivaldo. E se, por exemplo, este incêndio tivesse se estendido para o restaurante do lado, que é a churrascaria Supercar, para uma semana para reformar o... E de quem que é a responsabilidade? Do segurado. É do segurado. Que cobertura que ele teria que contratar, pessoal? Talvez Escrevam aí, por favor, no bate-papo. Que cobertura atenderia terceiro se esse incêndio se estendesse ao terceiro e causasse danos a eles? Eu quero ver o que vocês vão escrever aqui para mim. Legal. Rapidamente. Olha, o Felipe tá certinho. Escreveu, mas você falou um deles. Qual deles, Felipe? Ó, o Márcio não respondeu. A Nayara também não respondeu. É uma das responsabilidades civil. Felipe, operações. Legal, é isso mesmo. Perfeito, Felipe. É o RC Operações. Ele está aqui, né, como uma das opções. Ele cobre danos materiais e corporais causadas pelo segurado de forma involuntária a terceiros. Este exemplo que nós passamos. E esses terceiros aí podem estar dentro do local de risco, podem ser um terceiro que esteja fora do local de risco. Seja atingido por alguma coisa do segurado. Né? Ó, a Tainara escreveu aqui, o RC Empregador. Tainara, quando que eu uso o RC Empregador? Neste exemplo, se esse incêndio viesse a causar danos corporais a funcionários do estabelecimento, pode ser um dano corporal até o pior caso. Isso é fatal, né? O empregador ele cobre morte e invalidez, né, dos empregados enquanto a seu serviço ao transporte, né? Perfeito. Mas se tiverem no restaurante a serviço, infelizmente faleceu algum empregado que estava parado sim. Então vamos lá. RC Operações, gente. Danos causados a terceiros. O RC Empregador, funcionários. E o RC Garagista, de repente, aquele estabelecimento da Nivaldo, ele oferece o serviço, né, de manobrista, tem aquele ticket, tem a cancela, tudo certinho, pode contratar o RC Garagista. Pessoal, eu citei aqui para vocês, eu vou falar muito de RC hoje para vocês também, tá? Despesas fixas, extraordinárias. Ó, o que seria despesas extraordinárias e cancelação em novo local? Vamos imaginar, é muito aderente essa cobertura, Nivaldo, a um escritório. Isso. Você, corretor de seguro, por exemplo. Imagina que você tem o teu escritório, teve um incêndio. Um escritório, você pode muito bem mudar rapidamente para uma nova sala. Só que você tem custos. Às vezes você precisa reformar essa sala, você precisa Adequação, adequar esse layout. E o despesa extraordinária para aquela empresa, aquela indústria lá que precisa retomar a produção dela rapidamente, né? Então essa despesa extraordinária vai cobrir hora extra, vai cobrir transporte de funcionários. Tudo isso num seguro aí com empresa para 500 mil de VR, né? Quanta cobertura legal que tem para oferecer. Ó, e por último, né, as despesas com aluguel, você vai ter que alocar uma nova sala. Isso. O custo deste aluguel está amparado, né? Ali ele funciona, você pode utilizar a verba por 6 meses ou o consumo do capital contratado. Isso. Você pode contratar o período indenizatório no portal. Aqui no Pequenas Empresas são só 6 meses de período indenizatório. E vale a pena falar também, Edu, que no despesa fixa também paga o aluguel dele, tá? O aluguel que ele tiver que pagar para o proprietário do imóvel, e o despesa de aluguel vai amparar o novo aluguel se ele tiver que mudar de empresa. Legal. Olha o que a Juvelina escreveu aqui para nós. Quanto tempo para o pagamento das despesas contratadas após o sinistro? Depende, né? Porque se contrata o período indenizatório também nessas coberturas, né? Juvelina, normalmente a regulação de sinistro nesse tipo quando é sinistro de incêndio, ela é bem rápida mesmo, tá? E aí a gente verifica. Normalmente tem um período aí de uma franquia que são 2 dias, normalmente de despesa fixa,
E aí a empresa já começa a receber se ela apresentar toda a documentação correta já, tá? Aquele período que ela ficou parada, se ela tiver Não, mas aqui, inventário legal, Orivaldo, o que ela quer saber é o período indenizatório. O período Pequenas indenizatório, empresas, ele oferece até 6 meses. Isso. No médias empresas, ele dá a opção até 12 meses de Isso. contratar. Isso mesmo. Tá? É Certinho. isso. Ou o consumo do capital. Isso. Se ele O que consumir aconteceu no primeiro mês, já acabou a cobertura. Fez sentido, o Juvelino, que eu escrevi? Ó, a Nayara, o pessoal que pediu para escrever, falar a dúvida dela. Que tá vindo muita dúvida, viu, gente? Eu, nem todas, às vezes, eu consigo falar. Hoje a gente está meio desfalcado, não tem A Nayara, ela escreveu que assim, ó, no RC garagista, o condutor do veículo tem que ser contratado como manobrista ou pode ser qualquer funcionário da empresa? Nayara, pode ser qualquer funcionário da empresa, mas ele tem que estar habilitado, tá? Ele tem que ter a CNH para dirigir aquele tipo de veículo que ele está manobrando. Não precisa ser exatamente o manobrista, pode ser qualquer funcionário ou qualquer pessoa contratada ou um terceiro contratado pela empresa, pelo segurado. Ó, Letícia Almeida, se quando fizermos uma contratação para empresarial novo, ele já vem com a cobertura de valor de novo? Vamos falar disso lá na frente. A gente vai falar disso daí um pouquinho lá na frente. Deixa eu ver o que ficou. Tem bastante perguntas. Vamos combinar, né, Edu? O que a gente não conseguir responder agora, a gente manda até o final da semana respondido para Camila vocês. Machado, a sua dúvida, a Débora, tem muitas coisas ligadas à RC que nós vamos responder em um momento bem legal com outros exemplos de sinistros. Isso. Tá? Só para a gente não se estender muito. O RC Garagista vai cobrir o carro concessionário nas dependências da empresa. Precisa ter uma cancela, precisa ter um ticket ali para comprovar que esse veículo está lá mesmo. Aquele recuo de calçada que a gente fala, que qualquer um para ali, desce, vai na empresa, não vai, não estão parados. Tem que ter um local específico para guarda dos veículos. É tá? isso aí. Ó, Nayara, só mais essa sua dúvida, Nayara, depois eu vou andar com a apresentação. Sobre despesas fixas no sistema, eu contrato o valor cheio, somando o valor dos meses que desejo contratar, ou eu contrato uma verba que vale para o mês? Nayara, talvez essa pergunta é bem interessante, sua pergunta mesmo. Na verdade, você tem que contratar uma verba para aquele período que ele vai ficar parado. Por exemplo, 6 meses, quanto que ele vai precisar em 6 meses? Ele tem uma despesa fixa de 100 mil por mês, 6 meses, 600 mil. Sempre contrata a verba cheia, tá? Pode ser que no primeiro mês ele use mais, pode ser que nos outros meses ele use menos, tá? Mas o interessante é fazer uma média de qual que é a despesa que ele tem mensal, vezes o período indenitário, tá? Contrata sempre a verba cheia para não deixar o segurado descoberto. Legal. Tem cobertura para inundação e alagamento? Ricardo, a gente vai falar no próximo slide, tem sim, a Tóquio deixa o alagamento... Ele não tem no pequenas empresas, tem né? no médias. No médias empresas. Está disponível no portal, a gente vai ver no próximo slide. Tem bastante pergunta, hein, Edu? Legal, o pessoal tá o Marcos falou que o curso está legal, mas já saiu. Marcos, está sendo gravado, tá? Vocês à tarde vão receber a gravação com o material, fica tranquilo, pode seguir aí no seu compromisso. Legal? Galera, eu vou avançar e lá na frente, volto a dizer, tem alguns exemplos de sinistro, gente, que vão ajudar muito vocês, tá? Porque eu preciso falar agora do médias empresas. Olha a diferença de um produto para o outro, ficou bem claro aqui. Né? O médias, ele te dá 4 opções de cobertura básica, e aí já responde uma pergunta que falaram, mas cobre fumaça? O pequenas empresas, não. Cobre, verdade, tá na cobertura básica. Desculpa, isso. Quem perguntou de fumaça, tá aqui, já tá na cobertura básica. Falei besteira, perdão. Não tem problema, mas no médias tem muito mais opções ali de coberturas básicas, isso. Né? Além de estar na cobertura básica, fumaça, veja, a primeira opção do pequenas empresas é a cobertura mais simples do médias empresas, das 4 que a gente oferece. A segunda opção, o que ele vai incluir? Ele inclui a queda de aeronaves, porque no pequenas empresas a cobertura básica adicional. Na terceira opção, o incêndio, aí ele inclui o tumulto, greves e lockouts, raio, explosão e fumaça. E a mais completa, e quando eu faço as simulações, pessoal, eu faço sempre com a mais completa, tá? O incêndio, raio, explosão, fumaça e queda de aeronave. A diferença de preço não é muito grande entre as coberturas básicas aí. Não é. E aí, se você contratando uma cobertura bem completa, você até deixa de contratar algumas adicionais. Né? Você vai precisar contratar o queda de aeronave na básica, nem o tumulto também. Sim. Então tá bem... Aquela abordagem que nós fizemos, né, de despesas fixas, aqui ele muda a nomenclatura. Vai mudar bastante. Ele muda para lucros cessantes. É a mesma coisa, tá? O lucro cessante, despesas fixas, em decorrência da cobertura básica. Lucros cessantes, só lucro líquido, também em decorrência da cobertura básica, ou você pode pôr as duas em uma só, que ao meu ver... É o que a gente sempre aconselha. É o que a gente mais aconselha.
As regras de RC são as mesmas, mas veja, abre para vocês opções. O pessoal pergunta, Eduardo, mas equipamentos eletrônicos, quando que eu uso essa cobertura? Né? O equipamento eletrônico aqui pode ser, Nivaldo, vamos lá. É um servidor, é uma impressora, são os computadores. Eles estão cobertos nas demais coberturas, o incêndio, o roubo, o dano elétrico. Também tá parado. Eles estão nas... Mas pode ter, devido à importância desse equipamento, um dano de causa externa. Alguém que tropeça e cai no equipamento, ele cai no chão. Algum outro equipamento bate nele, ou cai algum pedaço do teto, ou cai qualquer outro equipamento em cima dele que vai causar um dano de causa externa nele. Que não está previsto, por exemplo, por um dano elétrico, não é um incêndio, não é um roubo. Por isso, às vezes, a necessidade de ter a cobertura à parte. Em empresas, em indústrias, é muito comum. Normalmente são empresas assim que têm equipamentos arrendados, né, de terceiros, que às vezes arrenda o equipamento, às vezes faz um comodato, alguma coisa assim. Vai fazer uma movimentação dele e ele cai. Essa cobertura é muito interessante. E ela é meio que ampara as mesmas coisas no eletrônicos móveis e estacionários. O móvel, pensa assim, equipamentos móveis, uma indústria é uma empilhadeira. Equipamento móvel não é aquele equipamento que você pega de um lugar e vai para o outro, tá? Ele tem autopropulsão, é empilhadeira, às vezes é um tratorzinho que tem num depósito, numa indústria. Mas olha a observação, operados no local de risco. Isso. Tá? Agora, os equipamentos estacionários, tem muito exemplo para a indústria também, Nivaldo. Tem às vezes uma prensa, uma máquina específica, né, fixa no local. Mas, por exemplo, no escritório, cadeira de dentista, escritório de oftalmologia, também tem lá uns equipamentos específicos. Também tem bem específicos mesmo que são bem interessantes contratar essas coberturas. Legal. O que mais aqui, galera? Ó, eu vou olhar de novo o bate-papo, ver alguma dessas coberturas aqui que vocês acham interessante, uma explicação melhor. Ó, eu vou aproveitar ver essa aqui da Débora, antes que os demais escrevam. Ó, estou prospectando um seguro empresarial para a confecção, porém a empresa ainda não tem alvará de funcionamento. A dúvida é em caso de sinistro, a empresa receberia indenização normalmente ou algum impedimento devido à falta de alvará? Diz ela que não viu nas condições gerais. Você lembra de cabeça sobre isso? Lembro. Essa é uma pergunta bem recorrente, tá, Débora? A partir do momento que a seguradora aceitou o seguro sem o alvará ou sem o AVCB e ela inspecionou, o segurado está amparado sim. Agora o ideal, né, é que você acompanhe esse segurado aí para que ele tire essa documentação. Às vezes a empresa está tirando, às vezes é o bombeiro que demora, às vezes é a prefeitura que é um pouco morosa mesmo, mas o ideal é que ele sempre esteja com a documentação regularizada. Mas se a gente aceitou o seguro, não vai ter problema na indenização. Ó, objetos portáteis. Vou aproveitar aqui do Fábio, vou tentar falar dos demais, tá? Mas essa aqui é legal citar. Objetos portáteis, gente, ela nasceu, na verdade, naqueles outros produtos segmentados, né, Nivaldo? E a gente incluiu no Médias Empresas, na última atualização. Isso. É aquele mesmo exemplo? Se aplica? Isso, objetos portáteis aqui do Médias Empresas, notebook, tablet e celular. E celular. Tá? Isso. Objetos portáteis, aquelas empresas lá que tem funcionário que leva notebook, viaja com notebook, vai fazer visita com o celular, usa o tablet, é interessante contratar. Dentro do local de risco, ele vai estar amparado nas coberturas que ele contratar. Se tiver um roubo, ele vai estar amparado. Mas dentro do local. Agora, ela é a única que permite fora do local de risco. Fora do local de risco. O médico, por exemplo, eu vou falar lá no cliente de consultórios, ele tem lá o estetoscópio. Todo equipamento médico que ele puder transportar de uma clínica para outra, ele vai atender um cliente em casa, está amparado também. Tem que contratar essa cobertura aí. Fez sentido para você, Fábio? Agora, a Daiane Souza, tem algum exemplo de danos de causa externa? Bom, que a gente acabou de explicar, o Daiane. Falamos agora, demos vários exemplos aqui, tá? Não sei se não ficou claro. Ó, no caso de lucro cessante, só é pago no caso de incêndio? Neste caso, nessa lista, sim. Nós temos o próximo slide. Acho que vai ter mais outras situações bem interessantes aí. Que aí são outras coberturas de lucro cessantes, tá? Quem foi que escreveu foi o Rafael Pena, legal. Empresa com esportes radicais, tem algum amparo? É que depende assim, Michele, dentro do local de risco ali a gente ampara lá a empresa, o conteúdo a atividade, né? E a atividade dele também, né? Que às vezes a gente vai amparar. Mas se o participante está ali e está escalando e ele mesmo caiu, a gente não vai conseguir amparar. A tabela de construção de acordo com o tipo para dimensionamento de valor do prédio. Legal, Marcelo. Marcelo, isso aí tem muito a ver com a questão do valor em risco, né? Que a gente fala bastante nos treinamentos.
e troca uma ideia com o segurado, troca uma ideia com ele assim para saber o que ele tem de conteúdo lá, o que ele precisaria para repor todo o conteúdo que ele tem na empresa. E se ele tiver dúvida no valor do prédio, você pode consultar aí vários sites aí de construção da região aí que vão informar o metro quadrado da região e o tipo de construção também para poder chegar num valor correto. É possível desmembrar o LMI do prédio da mercadoria? Por exemplo, 3 milhões para prédio e 500 mil para mercadoria? Pode sim desmembrar, tá? Ex-rompimento. Isso, você vai ter que sempre contratar ele junto, né? Os 3 milhões e meio ali para compor o VR e o LMI, mas a gente pode colocar uma observação na apólice se vocês quiserem. Olha o exemplo que a Renata escreveu. Em hospital, os pacientes às vezes se enrolam nos fios, os equipamentos e queimam tudo. Loucura, hein, Renata? Isso está em equipamento eletrônico? Não, é o incêndio, né? Vai tá no equipamento eletrônico, se aquele equipamento cair, né? Se aquele equipamento for derrubado... Se ele se enrosca no fio, Renata, e o equipamento cai no chão e quebra... É um dano de causa externa, dano de causa externa e equipamento eletrônico. Isso. Agora, se pega fogo... Ou se dá um dano elétrico também, é o dano elétrico. Cobertura básica, incêndio. Mas é um exemplo bem interessante. Eu tenho um cliente que tem muita mercadoria em freezer. E onde devo colocar essa cobertura? Em danos elétricos e despesas fixas? Nenhum e nem outro. Tem aqui, deterioração de mercadorias em ambientes frigorificados. Quem foi que escreveu aqui? Deixa eu ver se a pessoa está. Agora, cadê? Não de baixo. Subir. É Juvelina? Peraí, gente, eu quero ver quem foi que escreveu, que essa pergunta é muito legal mesmo. Esse aqui do Alvarez eu já falei. Pera lá, galera, que eu tô ao vivo e o bate-papo aqui tá comendo solto. Isso mesmo, tá legal. Muito bom. Participem aqui que a gente gosta bastante. Eu acho que é a Juvelina mesmo, do que ela tá digitando ali. Foi ela? Então, assim, qualquer mercadoria em ambiente frigorificada, tá aqui a cobertura, tá? Foi você, legal. Fez sentido para você a nossa resposta? Tá aqui, É muito importante contratar essa cobertura aí, demais. Talvez a gente pense num frigorífico grande, mas tem padaria, tem restaurante, tem um bar ali. Clínicas médicas que armazenam vacinas. Tudo isso a gente fala assim, da venda consultiva do corretor. Vai lá no segurado, conversa com ele, oferece as coberturas aí que são inerentes à atividade dele para ele estar bem protegido. Olha o que a Daniela Tavares escreveu. Dentro de clínicas e consultórios, caso os equipamentos odontológicos às vezes vazam água e danificam o equipamento de baixo. Entre no RC Operações. Então, vamos separar, Daniela. Primeiro, o conceito do RC é danos causados a terceiros. Aí eu te pergunto, se esse vazamento de água danificar algo de terceiros, entra no RC? Então, esse vazamento de água ele não está coberto porque ele não teve um dano material, né? Não teve um dano material no local. A gente não está amparando. A gente não consegue amparar um terceiro se não teve um dano material no nosso segurado. Esse caso dela... Eu não consigo ver cobertura para esse tipo de situação. Muito mais carteira de manutenção, né? Isso. É mais empresarial manutenção, né? Eu não tenho dúvida que a responsabilidade é do consultório dentário, tá? Que ele vai ter que amparar esses danos aí, mas eu não vejo como enquadrar num seguro empresarial esse tipo de situação. Para a gente fechar essa rodada de dúvidas, eu vou falar essa do Lucas por enquanto, aí vocês segurem mais um pouco aí, tá, galera? Para a gente andar mais um pouco na apresentação. No caso de um proprietário de imóvel que tenha 3 pontos comerciais no térreo e a sua residência em cima, eu posso enquadrá-lo no seguro médias empresas, tendo foco a questão de perda e pagamento de aluguel? Pois no seguro de residência, a cobertura é apenas de despesas com aluguel, não abrange os aluguéis que ele deixará de receber dos pontos dependendo do sinistro. Nossa, Lucas, eu vou tentar responder, mas não sei se eu entendi bem a sua pergunta. Ele opera esses locais ou ele só aluga para terceiros ali, que parece que não está bem claro, e a residência dele é em cima? Ele pode fazer o seguro só do prédio, tá? Do prédio, incluindo a residência e a atividade mais gravosa que a gente vai amparar. A gente não vai amparar o conteúdo da residência, tá? Mas aí cada segurado, cada inquilino dele tem que contratar o seu conteúdo. Isso. Tá, e o despesa de aluguel, se ele contratar para ele... Ele aluga para terceiros, tá certo? É o que você está respondendo. É isso mesmo, né? Se pegar fogo, aquela verba que ele receberia dos aluguéis está amparada no despesa de aluguel, sim. Legal. Vamos dar uma pausa nas dúvidas. Eu vou avançando então aqui, galera, para dar uma contextualizada
nas outras coberturas que são ainda chamadas como novas, né? Isso. Ainda aplicadas a pequenas e médias empresas. Ó, Aí é o médias, né, Edu? é o médias empresas, perdão, o médias certinho. empresas, isso. É só para o médias empresas, ou seja, acima de 500 mil e até 40 milhões. Além daquelas que a gente listou acima, tá? Alagamento e inundação, antigamente cotava interno apenas, Isso, né? Vocês liberaram na ponta também. Isso, a gente liberou aí 15 novas coberturas aí que tinha bastante demanda dos corretores e a gente só cotava internamente. Agora está disponível para vocês aí no kit. Eu acredito que aí o kit da Tóquio seja um dos mais aí completos que tenha no mercado, com bastante cobertura para vocês cotarem direto no portal. Legal. Aí tem o desmoronamento, ó, despesas com desentulho do local em decorrência da cobertura básica, ou seja, teve lá um incêndio, um raio, explosão, caiu tudo, eu preciso limpar o terreno. Essa é a cobertura. Vale a pena falar também do que assim, a despesa com desentulho ela já está amparada na básica, mas às vezes o incêndio consumiu toda a empresa e não tem verba mais. Entre indenizar a empresa e desentulho, não vai haver verba. Não vai haver verba, né? E aí se contrata uma cobertura acessória, porque a gente fala assim, o desentulho ele é um processo muito caro, né? Tem que contratar uma empresa correta, fazer o descarte correto também. Legal, ó, equipamentos arrendados e ou cedido pelo segurado a terceiro. Depende da atividade, né? Depende da atividade. Tem que avaliar. Isso. Se ele aluga, você tem essa opção de contratar. Ó, equipamentos cinematográficos, fotográficos e de TV, quando operado no local de risco, né? Ele equivaleria àquele equipamentos estacionários, imóveis, né? Isso, aí talvez é um estúdio fotográfico ali, uma rede de TV, uma rádio. É danos de causas externas isso, também. Né? Tem câmera fotográfica, às vezes tem aquela câmera para filmar filmadoras também, às vezes cai no chão, é um dano de causa externa, então parado no empresarial também. Tem aqui honorários de peritos, contadores, em decorrência de eventos cobertos pela garantia de lucros cessantes decorrente da base, ou seja, eu precisava calcular o lucro cessantes, só que eu não tenho um especialista para calcular, eu contrato uma parte. Isso, o seguro empresarial ampara esse tipo de contratação, né? Essa deveria ser uma cobertura obrigatória para empresas, né? Para fábricas, na verdade. Né? A fábrica normalmente tem aquela questão ali, o lucro cessante é um pouco difícil de se regular e às vezes a gente precisa de ajuda de um perito. E o segurado tem uma verba aí para contratar e ajudar na regulação. Ó, o impacto de veículos, por que separado, veículos separado aqui? É porque antes ele era junto com queda de aeronaves, às vezes os segurados querem só impacto. É um posto de gasolina, tem aquela comum, questão né? muito gasolina, comum, muito comum. que tem impacto na bomba, eu quero contratar só impacto. Entendi. Ó, o lucro cessantes, né? Aqui, agora, gente, em decorrência de dano elétrico. Vocês viram nos exemplos anteriores? Sempre decorrente da básica. Né? Aqui é uma opção do dano elétrico. Você tem também decorrência de vendaval, né? A gente vai mostrar na frente aí 2 exemplos de vendaval que eu acho que deveria ter o lucro cessantes aí, né? Que ampararia muito a empresa. Dependendo, se é galpão, é complicado. E na região do sul, então, que é onde a incidência ela é maior, né? Eu não sei se tem o pessoal aqui do sul, mas é o caso de ficar muito bem atento, né? E é legal que você falou da região, Edu, porque todas essas coberturas novas, elas não têm uma restrição por região. Então você pode contratar alagamento da empresa que está perto do rio, daquela empresa que alaga comumente, assim que a gente vê na TV. O lucro cessantes aí, decorrente de vendaval, o pessoal do sul pode contratar também, direto no portal, não tem restrição nenhuma de região no kit. Então vocês viram, o lucro cessante, você tem aquela na tabela principal com as coberturas em decorrência da cobertura básica e agora outros eventos, dano elétrico e vendaval. A explicação é a mesma, só muda o tipo de evento, né, para caracterizar a cobertura. Tá? É isso aí. Aí para fechar então, Nivaldo, movimentação interna e quebra de máquinas. É muito comum para a indústria, né? Indústria, depósito, movimentação interna, até aqueles vídeos na internet, né, que a empilhadeira bate na prateleira, derruba tudo. Está amparado nessa cobertura aí. A gente vai amparar a prateleira, vai amparar todas as mercadorias. E o quebra de máquinas também, para grandes indústrias. Às vezes a gente tem uma empresa que tem um maquinário que representa a produção inteira dele. Se esse maquinário quebra, se esse maquinário dá um dano elétrico, tá aí as coberturas de lucro cessantes e quebra de máquinas para amparar. Qual a diferença entre lucros cessantes e despesas fixas? Bem diferente, Débora. A despesa fixa, vamos lá, água, luz, telefone, salário de funcionários, um aluguel também, fornecedores que ele já tenha comprado mercadorias, é tudo aquilo que é despesa fixa, uma despesa que é despesa. O lucro cessantes, que seria o lucro líquido, é a expectativa do lucro da empresa. Por exemplo, o restaurante. Lá, o exemplo, vocês vão ver algumas fotos de um sinistro, tá, Débora?
Quando pegou fogo na cozinha do restaurante, ele conseguiu operar? Não, né? Ele ficou parado alguns Ficou parado. dias. Você concorda que faturamento parando é um lucro que ele deixa de receber? Por isso que chamamos de lucros cessantes. Isso. Ficou mais claro, Débora, essa minha explicação? Me escreve aqui rapidinho, por favor. Seria o lucro esperado da empresa naquele período que ele ficou paralisado. Né? Ambas as coberturas, vamos dizer assim, Débora, elas andam de mãos dadas, tá? Tem que ter. Para facilitar, fundamental. Débora, contrata o lucro cessantes com despesa fixa e o lucro líquido, que o seu segurado vai estar muito bem amparado. Legal. Vai ter mais exemplos lá que vai deixar bem claro, tá? Esses eventos. Ó, agora, gente, eu quero citar para vocês algumas atividades que têm algumas coberturas específicas, né? Certo. Que são 5 atividades, ó, clínicas e consultórios, escritórios, escolas, salões de beleza e clínicas de estética e academias, tá? Eu deixei aqui de uma forma para tentar bem didático e deixar separado para vocês. Que cobre o que não cobre de cada produto. Para essas atividades, você tem essa opção, despesas com aluguel, perda do pagamento e com instalação. Olha só, aqui vem um combo. São três coberturas em uma só. 3 em 1. Então teve lá um incêndio no local, eu tenho que alugar uma nova sala, um novo estabelecimento para continuar a minha atividade. O custo do aluguel está incluído. Exigem, às vezes, que apresente aquela pólice de seguro-fiança. Eu posso ser reembolsado dessa pólice? Pode. Está aqui. Só que eu tenho os custos da adequação do local, de reforma, tudo isso nessa cobertura. Então, para 5 atividades. Inclui também despesas médicas e hospitalares de empregados para todos, né? E aqui o que é legal, gente, é que a cobertura é 24 horas por dia, 365 dias ao ano. Independente da atividade do que o empregado estiver fazendo. Se ele estiver pulando de paraquedas, se machucar, o seguro vai amparar essas despesas médicas. Se ele estiver praticando qualquer outro esporte radical, vai amparar também. Jogou bola no final de semana, num churrasco, se machucou. Quebrou a perna. Não é um seguro-saúde. Não é. Tá? Às vezes o convênio médico até atendeu, mas ele tem, às vezes, aquele custo do tratamento que o convênio não cobriu. Um exemplo de despesas, tá, galera? Você pode ser reembolsado um remédio, um curativo, dentre várias possibilidades. Danival. Isso. Orientação jurídica, ela é interessante quando um cliente aciona o segurado, né, por uma insatisfação, qual que seja o problema. E aí eu tenho que ter uma orientação de como proceder com aquela ação, ao custo do honorário do advogado nessa situação. Então eu estou falando que esse custo eu posso reembolsar o nosso cliente. Tá. Pode ser um advogado dele, de livre escolha, ou não, eu não tenho noção. A assistência 24 horas, ela vai fazer a orientação, né, de um profissional. Isso, e aí vale a pena falar também do que assim, a gente não ampara o processo jurídico que eventualmente o nosso segurado vá sofrer. A gente só tem uma verba ali para ele fazer essa primeira consulta com o advogado de livre escolha, para o advogado orientá-lo em como proceder, tá? É bem interessante essa cobertura. O objetos portáteis nós explicamos agora há pouco, né? Ele vai, o objetos portáteis para todos os produtos. A única diferença é que ele vai cobrir bem específico aí para cada tipo de atividade. No clínicas ali, equipamentos médicos. Né? O escritório caberia para você, corretor de seguro. Né? Com certeza. Você tem lá o seu notebook, você tem lá o seu telefone celular. É provável que alguns de vocês vão visitar clientes, ou seja, tem uma certa rotina externa e é ali onde pode se acidentar, alguém pode te assaltar. Isso, né? Tá amparado. Essa cobertura, gente, ela não é cara e ela tem um apelo de venda muito legal, porque ela é só a Tóquio que está oferecendo por enquanto, tá? Ou inovamos na época, não sei se outras companhias agora incluíram, né? Eu acredito que assim, Edu, para esses produtos segmentados e amparando esses tipos de equipamentos, eu acredito que só a Tóquio mesmo, tá? Que nem no salão de beleza, a gente vai cobrir os equipamentos do cabeleireiro, se ele for atender em outro local, vai atender em outro salão. Chapinha, tesoura, secador. Isso, toda essa equipamento, não é produtos de tratamento. Os objetos portáteis ali, aqueles equipamentos que ele consegue transportar de um local para o outro. Que são específicos para transporte, tá? Manuais, assim. E está amparado no empresarial, é bem interessante. E o vida de empregados, né, que é morte e invalidez na modalidade de capital global, você pode incluir então um seguro de vida na pólice do empresarial também. Para essas atividades aí. Agora, deterioração de vacinas, soros, medicamentos e artigos armazenados em ambientes frigorificados, para clínicas e consultórios, eu tenho essa atividade, né? O gerenciamento de crises tem para o Tóquio Marine escolas
e o academia. Eu gosto de explicar no escolas porque às vezes hoje está muito em evidência a discussão de bullying, né? Assédio sexual, moral, sexual. Você tem a questão de pedofilia e vamos imaginar, infelizmente, que isso vem à tona numa escola e o nome da escola é vinculado devido aí a um procedimento de algum dos seus profissionais. Isso. Né? E aí é uma crise de imagem. O que eu tenho que fazer? Neste caso, é oferecido para a escola uma orientação, uma empresa aí de... Ele pode contratar uma empresa de marketing, uma assessoria que vai ajudá-lo a... Como eu me posiciono? A se posicionar ou a responder ao mercado. Perfeito. Lembra, aí é os honorários, novamente. Algo similar, o material vai voltar aqui também. Deixa eu só pôr ali, então, onde nós estávamos nos produtos segmentados, né? As coberturas específicas. Volta ao escritório. Ele não está entrando alguns efeitos aqui, viu, Nivaldo? Mas tudo bem, vamos de novo ali com a tela, como a gente estava, tá? Ó, então tá aqui, galera. Então, onde que eu tinha parado, né? Só para a gente não perder. A gente estava falando do gerenciamento de crises, né? Essa explicação que eu passei do gerenciamento de crises, ficou tranquilo para vocês? Vocês ficaram com alguma dúvida? Eu não lembro se perdi aí o contexto, se alguém perdeu o contexto. Vai ser disponibilizado sim, viu, Ana? Fica tranquila. Vou mandar ainda hoje para vocês o período da tarde com a gravação do nosso bate-papo. Agora, nós temos também a responsabilidade civil de bicicletas, olha, só para o Tóquio Marine Escolas, tá? O Escolas, a escola ela tem que ter um local especificado bicicletário, né? E a bicicleta ela tem que ser travada com corrente. E é bike de terceiros, dos alunos. Isso aí. Tá? Agora, o RC, estabelecimento de ensino também, é só para o Tóquio Marine Escolas. Essa cobertura eu acho legal. Ela equivaleria, Nivaldo, ao RC Operações, como nós citamos até então. Qual é a diferença, pessoal? Que o RC Operações, ele normalmente é para eventos de origem do local segurado. Esse RC, estabelecimento de ensinos, ele se estende para atividades externas. Isso. Né? Toda vez que a escola for fazer algum passeio em parque, fazer alguma competição esportiva, vai em museu... Está amparado ali o trajeto, que é super importante isso. Mesmo que a escola contrate uma empresa terceirizada, o seguro empresarial vai amparar também qualquer coisa que acontecer nesse trajeto. E o evento em si, né? Qualquer coisa que acontecer com os alunos no evento. Tá lógico que a gente não vai amparar. Ela está participando de uma competição de futebol. No futebol o aluno vai lá e quebrou a perna? Não. Mas se ele escorregar, se ele cair, se tiver algum acidente súbito, a gente vai amparar nessa cobertura aí. Perfeito. O home office. Eu vou dar um exemplo de novo. O home office, viu, Nivaldo? A gente só precisa acertar o quadrinho ali. Ele é para o escritório, tá, gente? Tá aqui como não, mas eu mudo aqui agora, né? Aqui não. Aqui é sim. Bom que eu já estou com ele na tela, ó. Home office aqui. E sim. E onde está não, onde está sim é não. No de cima, no RC estabelecimento de ensino. Isso. Não é não para os escritórios. Aqui, né? Fechou. Ó, legal. Fiz a correção aqui da tabela. Já vai o material certinho para vocês. O home office pensa assim, você é corretor de seguro, você tem o seu escritório, porém, na sua casa você também preparou um quarto específico para dar continuidade às suas atividades. Nessa cobertura nós estendemos a básica, incêndio, dano elétrico, roubo e furto qualificado. E o vendaval também. Legal. Tá? Essa cobertura, assim, gente, cotem ela. É uma segurança que você vai trazer. Comece fazendo, sei lá, na sua pólice, quem tem essa situação... Essa necessidade, né? O cliente que tem essa... Nem todo escritório, às vezes, ele tem em casa também, que eu citei o corretor porque é comum. Mas, às vezes, advogado, às vezes ele tem o seu escritório, mas em casa ele também tem um incômodo específico. Às vezes é um contador, é um engenheiro que trabalha em casa, a gente vai amparar toda aquela parte ali, aquele escritório que ele tiver, computador, impressora, mesa, cadeira, né? Que ele tiver trabalhando em casa. Não pede número de locais, não pede endereço. Se der um sinistro, é só ele comprovar que a residência dele é o que ele está morando ali. Vai ter um capital específico para essas situações. Quando para esse tipo de situação, é bem interessante. Às vezes ele trabalha em casa, mas não tem o seguro da residência, né? E aí está amparado nessa parte aí da questão do empresarial. Legal. Tem o RC cabeleireiro, que é justamente para atividades, salões de beleza e clínicas de estética. Aqui é mais ou menos assim, o cabeleireiro, por exemplo, está lá fazendo o
o corte, de repente, sei lá, beliscou a orelha do cliente. Tu E fez aí algum corte. Tem que fazer algum curativo. Isso. Ou uma clínica de estética, Nivaldo, às vezes ela está passando, vou dar um exemplo. Você faz aquele tratamento de pele, o peeling, já viu? A mulherada sabe. Você passa lá aquele ácidozinho no rosto que descama. Deu aquela baita alergia na cliente, errou a mão, né? Aí a cliente precisa tomar algum remédio, passar alguma pomada, algum creme específico, tá? Deixando bem claro, turma, aqui não cobre a insatisfação. A expectativa do cliente, né? Que a gente costuma brincar. A cliente chega lá no salão e fala assim, olha, eu quero cabelo igual da Gisele Bündchen. Aí ao término... Ela falou, eu quero cabelo do rosto, não vai dar pra fazer. Tem como. Ela não gostou do corte, não é isso. Tá? É um erro propriamente. E para fechar, gente, o roubo de bens de alunos é apenas pela atividade de academia. É aquela academia que oferece um local para guarda de pertences pessoais, né? Armário com cadeado, alguém vai lá e arromba. Isso, a gente vai parar notebook, tablet e celular. A gente meio que restringiu um pouquinho para não ficar muito aberto aquilo que a gente ampararia. Legal? Vale falar também, Edu, todas essas coberturas e atividades estão disponíveis lá no portal para vocês escutarem e transmitirem. Perfeito. Deixa eu ver então mais uma última rodada de dúvidas agora sobre produto, Nivaldo, que aí nós vamos mudar de assuntos. Legal. Aproveito para falar que existe escola de EAD, professores trabalham em casa. Eu não sei do caso do home office. Boa dica, hein, Giovanni? Boa dica, hein? Boa dica mesmo. Vai ficar como sugestão, tá bom? Qual é essa cobertura para a clínica de estética? Então, quando você for ver aqui na apresentação, você vê aqui a clínica de estética, o que tiver sim, significa que a tabela é aplicada a ela, tá? Essa é o raciocínio, viu, Rafael? A troca que está fazendo RC para corretor, por enquanto não, Jeane, nós somos assim bem limitados, né, com o RC profissional, tá? Tem hoje um profissional que veio do mercado que está fazendo os estudos para a gente daqui a pouco lançar algumas novidades para vocês, tá? O home office não conflitaria com o seguro residencial? Olha, Marcelo, depende, né? A gente pensou, Marcelo, no home office para complementar o residencial mesmo, tá? Eu não vou saber te dizer assim, se o residencial ampara ou não ampara essa questão aí do escritório em casa. Às vezes até nem ampara, às vezes até exclui, mas é um complemento que a gente pensou pro empresário. O pessoal falando também assim, eu quero saber um pouco mais sobre a cobertura movimentação interna. Não, legal. A Sheila Freitas. Sheila, a movimentação interna normalmente é para depósito ou para indústria. É o que a gente sempre pensa naquela empilhadeira que está movimentando mercadorias, né? E às vezes esbarra numa prateleira, ou às vezes bate na parede, é muito comum isso acontecer, né? Ele bate na parede, danifica a parede, danifica a mercadoria e vai estar amparado nessa cobertura. Ali está escrito que escolas não cobrem o home office, porém, digamos que em caso de queda de raio que danifica algum computador, o seguro cobre? Então, se tiver na escola, está coberto. Que está na escola, sim, tá, Júlia? O que não pode, por exemplo, a dona da escola em casa, ela não estende para essa atividade. Ela fica restrita para uma atividade de escritório, tá? Não sei se a gente esclareceu, Júlia. O som deu trabalho hoje, gente, eu admito, tá? RC Cabeleireiro, ele é individual ou cobre todos os funcionários? Todos os funcionários. Os funcionários do salão, né? Que estiverem trabalhando naquele estabelecimento. Boa pergunta. O que mais? Deixa eu ver se ficou, gente. Lógico, vocês são em várias pessoas, mandaram perguntas muito legais, tá? Eu vou tentar aqui selecionar o que a gente consegue de mais abrangente. Roubo e furto. Cobre dinheiro em caixa também? Não é o roubo furto que cobre, tá? A cobertura, eu vou pôr aqui, quem escreveu foi o Rafael Pena. Rafael, boa pergunta, tá? A cobertura seria valores interior estabelecimento, valores mão de portadores. Tá? Isso, e quando a gente pensar em dinheiro, tem que contratar dinheiro uma em dessas espécie, coberturas. Cheques, né? Vale transporte, que não se trabalha mais, tem uma série de regrinhas, mas o mais comum é dinheiro em espécie mesmo. Seria então, cadê o Rafael? Você deve estar aí conectado, Rafael. Então tá aqui, cobertura para dinheiro é valores interior estabelecimento em mãos de portadores. Acho que o vídeo travou de novo, né? Não travou não. Deixa eu ver o que mais. Despesas de aluguel, perda ou pagamento? Ambas, tá, Ismael? Ambas as situações. Às vezes eu alugo o local e recebo o aluguel de um inquilino. Tá? E em decorrência de um incêndio, o inquilino não precisa mais me pagar. É perda de aluguel nesse caso, tem cobertura. E o pagamento, Ismael, tem situações assim que mesmo você não utilizando o local, vamos supor que ele pegou fogo,
ou o proprietário exige que você pague o aluguel. Perfeito. Então você vai lá e paga o aluguel para ele mesmo não utilizando. Essa cobertura ampara esse tipo de situação. Ó, eu tenho medo de contratar lucro cessante e a empresa tem que ser muito correta. Ela tem que ter uma documentação muito Tem, Débora, tem mesmo. correta mesmo, tá, Débora? Tem que ter um contador ali, tudo certinho, entrada e saída de mercadorias. Não dá para fazer empresa que, por exemplo, que não trabalha com nota fiscal, que não tem um inventário ali, um controle de entrada e saída meio bagunçado. Isso. O Rafael Pena escreveu também, ó, a empresa tem um tempo mínimo parado para receber os lucros cessantes? Tem sim, tá? Normalmente são 48 horas, são 2 dias úteis que a gente começa a indenizar. Seria a franquia, né? Seria a franquia. Ó, a cobertura básica em incêndio paga proporcionalmente de acordo com o dano? Por exemplo, se a cobertura for 300 mil, mas o fogo foi apagado, e recuperou muita coisa, eu pago proporcional com o prejuízo? Exato, esse é o raciocínio, Isso. Rafael. Não é porque você tem lá 300 mil que em qualquer incêndio você vai receber os 300 mil. O funcionamento a gente vai fazer a apuração do prejuízo causado até 300 mil, ele vai ter cobertura. Então queimou lá e o prejuízo foi em 100 mil, vou receber 100 mil. É isso aí. Tá? O prejuízo foi em 400 mil, é o limite. Isso. O limite é A 300. gente sempre tem que pensar, né, Rafael? O seguro é feito para repor o bem no momento que ele está antes do Perfeito. sinistro. E o segurado, né, ele não pode ter lucro. É só a reposição do bem mesmo. Uma outra pergunta legal aqui da Daniela Tavares, referente ao gerador de energia elétrica ou solar situado ao ar livre. Teria cobertura? Então, tudo que é equipamento ao ar livre, a gente só ampara na básica, só ampara no incêndio. A gente não consegue amparar o roubo, Dano do específico. equipamento, não consegue amparar o dano elétrico, só o incêndio mesmo. Nem, por exemplo, o equipamento... Uma exceção seriam as placas de energia solar, que Placa de está energia solar. bem comum agora, né? Que ela tá Eu lá. acho que a gente vai falar para o finalzinho. Mas a gente ampara assim, tá? Porque é um equipamento bem diferente. Legal. Olha, equipamentos eletrônicos. Se eu derrubar no chão um notebook e ele estragar, por exemplo, terá cobertura? Tem. Tem? Tem, que é um dano de causa externa. Mas um equipamento... É o eletrônico, o notebook. Mas o também. notebook? É que o notebook está dentro do local do risco, né? Entendi. Bom, eu estava com outro entendimento, tá vendo, gente? Mas eu Já vou tem. pesquisar direitinho e a gente responde de uma forma melhor correta. dá A gente uma olhada, pesquisa, que eu tenho uma outra visão lá do De meu lado. Eu cabeça, sei a que gente- que o desktop normal, neste mesmo exemplo, Marcelo, ok. O notebook, eu acho que ele deve ter uma condição diferente, porque a característica dele é normal, É portátil, a né? Tá. mobilidade. Tá? Eu vou pesquisar e te respondo, tá, Marcelo? Ó, qual a responsabilidade do condomínio no sinistro do imóvel empresarial? Seria similar ao condomínio no residencial? Paredes, por exemplo? Eu não entendi muito bem, Marcelo. Entendi, Nivaldo, Marcelo. Ó, eu vou avançar aqui, depois você detalha mais, tá? Só para a gente poder já ir para os finalmente. Agora são 11h19, eu estou bem apertado agora no horário, porque eu preciso falar para vocês agora, gente. Formas de contratação do seguro empresarial, a gente costuma pôr no material as possibilidades, porque está lá no cálculo, você vai ter que fazer a Você seleção. vai ter que né? selecionar. Tem lá o prédio de conteúdo, né? Quando que eu uso prédio de conteúdo? Eu acho que 99% dos casos Eu hoje acredito que está em sim, prédio de né? conteúdo. Prédio de conteúdo. Agora, eu só alugo meu prédio e eu não tenho interesse do conteúdo do terceiro, mas eu não abro mão de eu fazer o meu seguro para me garantir. Eu Isso. faço a modalidade de prédio. Pode ser ao contrário, aí no acordo então com o dono do local, ele faz o prédio e eu faço o seguro do conteúdo. Nas exceções que a gente tem, às vezes o proprietário exige uma apólice só para ele, né? Isso. E aí faz uma apólice só de prédio e uma outra apólice cobrindo o conteúdo. É normal. É normal também. Ou prédio de conteúdo com uma cláusula beneficiária em favor Sim. do prédio ao proprietário também ampara essa situação. O mais comum então, gente, prédio e conteúdo, tá? Que é a proteção de forma mais abrangente. Nós deixamos também aqui para vocês os critérios para inspeção, que é um ponto bem legal aqui do nosso produto, né? Olha só quando ela é obrigatório para fábricas e depósitos, só para valor em risco acima de 800 mil. Tá? Ou seja, fábricas e depósitos abaixo de 800 mil, teve a aceitação do seguro ou de forma automática no cálculo, ou às vezes a devolução para vocês, né? Ela é liberada. Para comércio e serviço, a régua é maior ainda, é só acima de 2 milhões. Tá? Shopping center a gente dispensa, porque o shopping, por sua característica, Tem bastante proteção. bastante proteção, equipe de brigada de incêndio, E característica construtiva, né, Também. Rivaldo? Ela é diferente. Isso. E é dispensada para seguros localizados em edifícios comerciais a partir do primeiro andar, né? E para escritórios e consultórios
qualquer VR. O que é legal falar desse slide, pessoal? Assim, qualquer padaria, qualquer mini mercado, loja de calçado, de roupa, até 2 milhões, você calculou hoje, fechou com o seu cliente, transmitiu, ela pode ser emitida no dia seguinte. Tá? Não teve problema de crivo, nada, ela pode ser emitida no dia seguinte. Nos casos que a gente inspeciona, Edu, tem o sistema de inspeção inteligente também direto no portal. Tá? A TOC disponibilizou essa funcionalidade para vocês. Vocês conseguem acompanhar a data do agendamento, se a inspeção foi realizada e depois conseguem acompanhar o laudo. A gente dá o laudo da inspeção, tá? com todo o material preenchido pelo prestador, manda também as recomendações e as fotos. É bem interessante, assim, normalmente a gente recusa um risco, aí o corretor fala, puxa, mas o que tinha lá tal, dá pra gente conversar muito melhor se ele entender, se ele olhar a inspeção, ver as fotos também. Eu acredito que só a Tokyo Marine no mercado deixa as inspeções lá no portal para vocês. Colaborar aí com o nosso slogan, né? Nossa transparência, sua confiança. Com certeza. E venda, gente, quando necessidade de inspeção, como uma consultoria gratuita. Isso, acompanhe lá no portal, às vezes depois a gente emite a porta. Às vezes o cliente fica meio assim, pô, a seguradora vem aqui, cara. É um trabalho de gerenciamento de risco gratuito que a companhia faz, né? Tem umas recomendações ali que vão evitar ele ter um sinistro, né? Se tiver um sinistro, a porta você vai parar. Mas evitar coisa simples de ele fazer. Às vezes é demarcar o piso, às vezes é pendurar o extintor que tá no chão, às vezes é carregar o extintor que está vencido, né? Às vezes pega muita empresa, muita indústria com extintor vencido e, gente, é muito barato recarregar o extintor, é muito barato mesmo, vocês não têm ideia de quanto é. Acho que eu peguei uma nota fiscal esses dias aí, acho que 6 extintores saíram R$300. Para uma empresa, R$300. Para qualquer tamanho de empresa, é um valor muito baixo, né? Às vezes ele deixa de estar irregular ali por pequenas coisas. Ótimo. Nivaldo, vamos lá. Agora vamos combinar com vocês alguns descontos que vocês mesmos no dia a dia podem obter sem, às vezes, ter que acionar a gente aqui na seguradora. A informação é um ponto primordial para um cálculo preciso do seguro empresarial, né? Eu gosto de citar aqui nos treinamentos que a falta de informação ela sempre vai ser complementada com incremento de prêmio. Com certeza. E a questão da sinistralidade, o histórico, se bem que assim, a pólice é sua há algum tempo, você vai ter informação. Você vai conseguir ter essa informação coeficiente, né, de sinistro e prêmio. Talvez a sua maior dificuldade ela vai prospectar uma renovação, o cliente acionou, aí você tem que trazer dele, né, mais detalhes. Mas tenho essa máxima para vocês. Mandou para a seguradora de qualquer jeito, faltou informação. Vai receber um prêmio, um seguro meio que não coerente com aquilo que realmente... Faz sentido, gente, isso? É um cuidado só. Aqui a relação quanto maior tempo de experiência em seguros sem sinistros, maior é o desconto que eu vou já obter. Isso aí. Tá? Veja só, eu 5 ou mais anos sem sinistros, eu posso ter até 25% de desconto no seguro. Às vezes tem 2 corretores prospectando um cliente, um tem mais informação e o outro tem menos informação, vão ter 2 preços diferentes. Pode ser que o corretor que está oferecendo o melhor preço, sendo Tóquio, ele trouxe mais detalhes. Com certeza. Nós não fazemos diferenciação de corretor. Sempre se atentem a desenho de cotação, tá, galera? É difícil comparar banana com laranja. Isso. Né? E muitas vezes a gente se depara nisso, né, e a gente depende muito da informação de vocês mesmos, né? Que conversam com os clientes finais. Perfeito. O outro ponto que vocês podem obter desconto, vocês viram o volume de coberturas que hoje nós explicamos? Tem bastante. Você pode beneficiar a pólice de seguro fazendo uma venda mais consultiva, né? Até 3 coberturas, nenhum desconto por contratação. 4 coberturas contratadas, 5%. Se contratar 5 coberturas, 7%. 6 ou mais, até 10%. E o desconto é automático no momento do cálculo. Você vai incluindo as coberturas, automaticamente ele já vai calculando o desconto. Legal. Então vocês já viram o desconto possível por histórico de sinistralidade, né? Aquela relação coeficiente sinistro e prêmio, os descontos por coberturas contratadas. E olha isso aqui, que legal. Tá tudo isso, gente, na mão de vocês, tá? Por protecionais. Questionar o segurado se ele tem extintor, hidrante, sprinkler ou aquela relação extintor, hidrante, extintor e sprinkler ou aquela combinação que é a que traz a maior eficiência de proteção com incêndio, extintor, hidrantes e sprinkler. Olha só, gente, até 40%. Esse desconto é na taxa da cobertura de incêndio, não é no valor final. Né? Cobertura de incêndio qualquer, galera,
A cobertura básica. Com certeza. Aqui no pequenas empresas eu tenho uma única modalidade, o médias empresas são 4. Agora, a questão de roubo também é a segunda taxa mais cara no seguro empresarial, né? Isso. Sabendo que tem alguns protecionais de roubo, você pode já beneficiar o seu cliente sem precisar. Sinalizou lá no cálculo, você já vai ganhar esse desconto. Ó, grades e fechaduras tetras em todas as janelas e portas externas, 10%. Vigilância exclusiva 24 horas por dia e 365 dias ao ano, 20%. E o sistema de alarme. Aqui, galera, vigia é a presença, tem que ter uma pessoa, não é só com câmera. Tá, não é o sistema de alarme mesmo. Legal, e é aplicado direto a cobertura de roubo. Ó, uma outra facilidade para todos vocês. Se além de tudo isso, ainda precisar de alguma coisa, precisar de mais um desconto, vocês podem acionar, anotem esse telefone aí no seu caderno, gente. Em algum momento vocês vão ajudar. Esse 0800, ele não é tira dúvidas. Eu preciso tirar dúvida de enquadramento, de desenho. Isso é sucursal. Você vai acionar o seu comercial, a sua assessoria, eles vão lhe orientar. Legal? Agora, eu estou aqui, eu quero fechar com a Tóquio. Se o prêmio está acima de R$3.000, pode ligar. Você vai falar direto com o subscritor. Ele vai, lógico, falar, me apresenta o desenho da outra companhia, Isso. né? Aquela história. Não vamos comparar banana com laranja. Às vezes a outra companhia está com outro desenho diferente. Isso. Nós vamos verificar. Se de fato o desenho é o mesmo, há uma grande chance de vocês conseguirem aí uma condição melhor. Pode ligar, pessoal, assim, a gente faz um levantamento, 85% dos corretores que ligam fecham o seguro, que a gente consegue atender. 85%. É um percentual bem real. grande mesmo. São aqueles corretores que já entenderam para que serve o Disque Repique. E aí ele liga e fala, olha, eu preciso de R$200 para fechar essa conta. Às vezes tem concorrência com outro corretor, de outra companhia, e às vezes tem concorrência ele mesmo, ele calculou ali, a Tóquio está mais caro que outra companhia, mas eu quero fechar na Tóquio. Liga lá, a gente vai atender com o maior prazer, você vai falar direto com um técnico de seguros de empresarial, você não vai falar no call center, tá? É uma pessoa que faz os cálculos os seus colegas, pode até você vai falar com a equipe, pode até falar comigo um dia, vai falar com a equipe do É empresarial aleatório, mesmo. tá? Isso, é aleatório. E aí assim, eu vou frisar bem para vocês, liguem mesmo, façam um teste do canal do atendimento aí, precisa de pouca coisa de desconto aí, às vezes a gente negocia legal, às vezes a comissão está muito alta, está com 40 de comissão pedindo R$1.000 de desconto, a gente negocia, olha, vamos trabalhar um pouquinho na comissão, eu te dou um pouquinho de desconto, você tira dali, é uma negociação para fechar o seguro com a gente, com a Tóquio. Legal. A parte de assistência 24 horas aqui é uma parte mais simples, porque ele não tem muita opção, é um ponto ainda que a gente vai fazer futuramente algumas alterações, mas veja, você tem situação emergencial, a situação de sinistro tradicional e manutenção. É emergência, sei lá, cheguei para iniciar o expediente na minha empresa, não tem energia, o que está acontecendo? Isso. Né? Ou quebrei a chave na fechadura. Eu de falar isso também. Entupimento de um cano. Isso. Eu preciso de um eletricista, queimou alguma lâmpada, queimou alguma coisa, pode ligar na assistência 24 horas. A gente tem uma série de serviços lá, é tudo um combo ali, a gente não tem nada separado. Contratou o empresarial, leva junto a assistência 24 horas. Sinistro é mais comum, pode ser um vendaval, um incêndio, arrombamento. Pode, tem. Leque de serviços são enormes. Tem vigia para a guarda da empresa, cobertura de telhado, tem várias situações legais aí que podem ser oferecidas. Pode acontecer de às vezes o empresário chegar lá na empresa, olha para a fachada e fala: isso aqui tá caidinho, hein? Eu preciso dar uma revitalizada. Mas eu tenho a mínima ideia da onde começar. Liga no 0800 da assistência 24 horas que vão indicar um profissional, ele pode ir ao local, vai fazer o orçamento sem compromisso, havendo interesse, direto com o segurado. Havendo interesse, aí o segurado faz a opção da contratação ou não, ele desembolsa o valor. Legal, galera? Um outro ponto que eu não vi perguntas de vocês sobre isso, né? Se a gente aplica a chamada cláusula de rateio, né? Quando é primeiro risco absoluto, quando não é. Pensa assim, no primeiro. Se o valor em risco não for superior, se for até 2,5 milhões, é primeiro risco absoluto, né, Nivaldo? Isso. Não tem cláusula de rateio. Não tem cláusula de rateio. A gente vai pagar, vai amparar aquilo que ele teve de prejuízo. Legal. Sem apurar o que realmente ele tinha no local. Ok? Agora, se porventura o local for acima de 2,5 milhões, né, aplica-se a cláusula de rateio. O que significa? O valor que for informado em risco
ele não pode divergir muito do prejuízo. É isso, né, Nivaldo? Isso, na verdade, vai aplicar o rateio sempre que a gente for regular um sinistro e a gente vê que a empresa vale muito mais daquilo que ele contratou na pólice, daquilo que ele declarou. Então, por isso que a gente fala nos treinamentos assim, conversa com o segurado, entendam o valor e risco lá da empresa, o que ele precisa para reconstruir a empresa. Não é o valor de venda, tá, pessoal? Muita gente confunde. Minha empresa vale 2 milhões porque eu estou localizado aqui na Avenida Paulista. Não, é o valor de reconstrução. Quanto você vai precisar para reconstruir o prédio e para repor todos os bens que você tinha na sua empresa. Esse valor aí é o que vai compor o valor em risco que vocês vão declarar nas apólices. Nós vamos mostrar aqui um cálculo para vocês de como é que é feita essa conta. É mais curiosidade, você não precisa se preocupar. Primeiro é a fórmula, né? A fórmula é essa variável aqui, ND, que é igual a P vezes VRD dividido por VA. E ND é o valor da indenização apurada, seria o valor da indenização. O P, prejuízos indenizáveis. O VRD, valor em risco declarado na pólice. E o VA, que é o valor apurado no momento do sinistro. Vamos colocar aqui um exemplo, né? Por exemplo, o valor o VRD é o valor em risco declarado. Você contratou uma apólice e você declarou que a empresa valia 10 milhões. Só que teve um sinistro. E lá no sinistro, na verdade, essa empresa não vale 10, ela vale 15 milhões. Isso. Tá? Só que ele teve uma perda parcial ali, pegou fogo ali e teve um prejuízo de 3 milhões. Na verdade, como ele deixou de declarar 30% ali do valor em risco declarado, ele vai participar com esses 30% da indenização também. Em vez de ele receber 3 milhões, ele vai receber 2 milhões. Gente, R$1 milhão assim para uma empresa é muito dinheiro. O prejuízo foi 3 milhões, tá? Mas ele não recebeu, por quê? Havia essa diferença de 30%. Isso. A Tóquio trabalha com algum limite de diferença? A gente tem uma margem aí de 20%. Até 20% até 20%, pode ter, né? Por exemplo, se a empresa vale 2 milhões e meio e na verdade no sinistro ela tinha 3 milhões, não entra em rateio. Ele está dentro da margem ali dos 20%. Legal. Mas passou da margem dos 20%, ele já entra totalmente no rateio. Aqui fica para vocês depois como material de consulta, quem quiser se aprofundar um pouco mais no sinistro. Né? E o que a gente sempre fala assim, a economia ali do seguro, ali de você informar um VR menor, não compensa o valor que ele vai deixar de receber. Então, o que você precisa saber? Até 2 milhões e meio não vamos aplicar também depreciação. Não aplico cláusula de rateio e não aplico depreciação. O que é depreciação? É quando a vez que eu tenho que repor um bem, se eu tenho a cláusula da depreciação, o bem não é novo. Tem as tabelas, as condições gerais, né, que fala, dependendo do tipo de bem, ele tem uma tabela específica. Isso não é só na Tóquio, isso é uma questão de mercado. Né? Mas nós temos esse diferencial. Se o valor de risco for 2 milhões e meio, você não se preocupa com a depreciação. Tá? Isso, a indenização é valor de novo. Isso mesmo. Legal? Está aqui no material também para depois vocês fazerem a consulta. Eu vou deixar agora, gente, alguns exemplos aqui de sinistros para fazer uma fixação final do que a gente falou. Legal, é bem interessante, tá, pessoal? Não saia não, que é um material bem legal. Legal? Vamos ver então aqui, vamos começar. Olha esse caso aqui, gente, foi numa academia no ABC Paulista, tá? Contextualizando aqui para vocês. Ela tem uma piscina, né, aquecimento a gás. E já alguns dias depois da reportagem, tem até reportagem, se você jogar lá explosão de academia no ABC Paulista, você vai ver esse caso, joga na internet. Os vizinhos relatavam que há algum tempo eles estavam sentindo cheiro de gás. Aí no sábado eu estava tendo aula, né, por volta das 11 horas houve a explosão. Olha a extensão, gente, do prejuízo. Aqui é a fachada, né? A fachada, ó, a visão do alto e a visão aqui de baixo. Só você ver, eu tenho a explosão, cobertura básica, né? Certo. Danos a veículos. Olha, na parte dos fundos, a explosão atingiu propriedade de terceiros. Aí vem as perguntas, né? Quais coberturas devem ser acionadas? Danos ao imóvel, eu já deixei aqui. É a cobertura básica. Se foi uma explosão. Uma explosão, está coberto. Tá? Danos corporais e materiais a terceiros. Responsabilidade civil Operações. Está errado aqui embaixo, né? Que danos corporais aos funcionários é responsabilidade civil. Vamos mudar já aqui. Empregador, tá? Certo. Escrevi errado. Mas só se for morte ou invalidez. Morte e invalidez.
Nesse Ok? caso teve morte de funcionários ou de alunos? Se eu não me Teve engano. uma morte de funcionário, de aluno e De um terceiro foram duas também. mortes, não foram duas É. mortes. Mas uma morte era de funcionário e outras eram terceiros. Morte de terceiros é triste e danos materiais a terceiros é o RC Operações. O funcionário que veio a falecer, Tá o amparado aí RC também, empregador. Agora, teve outros danos materiais causados ao imóvel segurado. Lucro cessante. Essa academia, ela parou de funcionar por um bom período. Parou E aí mesmo. parou de receber o seu faturamento. Então você poderia contratar a cobertura aí de lucro líquido e despesas fixas, ou se o proprietário desejasse alugar um local próximo para manter o atendimento de alunos, Ou se ele tivesse que pagar o aluguel para o proprietário do imóvel nesse período que ele ficou paralisado, o perda de pagamento de aluguel pararia também. vocês viram, gente, um único sinistro, olha quantas coberturas podem ser acionadas. Isso. Tá? Muito bem, nesse outro exemplo aqui, olha a explosão de uma lanchonete, né? O incêndio na cozinha toda, coifa, fogão, chapa, mercadorias que estavam armazenadas também, né? Tudo isso o seguro empresarial vai cobrir, vai amparar, né? A gente vai amparar todos esses equipamentos, a reforma da cozinha, todas as mercadorias que ele parou. Mas será que é só isso mesmo? Será que a gente poderia parar aí ou será que ele teria mais algum prejuízo? Legal. É o mesmo exemplo ali em cima, né? Eu vou aquecer operações para terceiros, ó, perda o pagamento de aluguel, de repente eu consigo reativar meu restaurante na casa ao lado. Esse exemplo de sinistro, pessoal, era de uma lanchonete num shopping. Então, assim, o prejuízo é muito maior assim. O shopping não vai deixar de receber o aluguel se ele está operando ou não, tá? Se ele causasse danos a terceiros, às lojas vizinhas ali, as lanchonetes vizinhas, ele teria que amparar também. Imagina a responsabilidade desse segurado se ele não tiver um bom consultor aí de seguros para ampará-lo, né? Gente, RC não é brincadeira. Muitas é apólices mesmo. são emitidas sem RC. E é incrível, é uma cobertura que deveria ser teoricamente Obrigatória. né? Muito bem. Esse exemplo aqui, ó, veja só. Olha a fachada da empresa, olha o interior, né? Aqui seria o quê? Um galpão de armazenamento De hortifrutícola, né? Beneficiamento de legumes aí. Legal, bonito, né? Beleza. Olha o que o Vendaval fez, gente, com o local. Tem noção da extensão do prejuízo aqui só nessas imagens? E o lucro cessante de vendaval, vale a pena ou não vale a pena contratar, oferecer, né, para as empresas? Tem noção? Ó, volta lá, hein? A empresa era assim. Bem organizada, prateleiras, corredores. Como não aceitar um desobstruídos. seguro desse, né, Nivaldo? Tá amparado, Sempre tá vai coberto. aceitar. Ó, pode ser contratado também, no caso da academia, né, os vidros, sim. Também, com certeza. Cobertura de vidros na área perfeita ali, tá bem lembrado. Quando tem uma explosão, incêndio, tudo isso, tudo que tem no imóvel segurado Mas tá pensa amparado, assim, tá, no Nayara? exemplo ali, Nayara, os vidros, eles são cobertos na cobertura básica, porque a origem foi um incêndio. Mas Isso. pensa num sinistro que foi o dano exclusivo aos vidros. Aí a cobertura quebra de É, vidros. cobertura de quebra de vidro, certinho. Viu a diferença, Nayara, de uma para outra? Ó, vamos ver o próximo exemplo. Esse caso aqui, ó, é um vendaval. Deixa eu tirar aqui. Olha o que o vendaval fez, gente. Destelhou. Mas vocês estão vendo que tem muitas mercadorias aqui armazenadas? Toda essa mercadoria aí vai estar amparada, né? Provavelmente vai sofrer aí o dano por água, de chuva, alguma coisa assim, vai estar amparado também. O que eu recomendo neste exemplo é a cobertura da assistência 24 horas. Imediatamente tem que ser acionado, que é aquela cobertura provisória de lona Isso. para amenizar, não ter uma extensão de prejuízo maior. Tá? Isso. É fundamental. Mas caso a assistência não consiga amparar, né, não consiga atender, vai estar amparado na cobertura de vendaval. Este caso aqui também ele é bem emblemático, tá, galera? Olha até a beleza, a qualidade da empresa. Do que era essa empresa, Nivaldo? Era uma tinturaria, né, uma tinturaria bem grande, né, mesmo, né? Você vê maquinário novo, corredores desobstruídos, tem até o nosso amigo ali do lado do hidrante ali, era uma empresa bem protegida. Legal. Olha o que aconteceu com essa empresa. Aí foi um grande incêndio. Dá medo, né, de ver isso. E é legal falar desse sinistro, né? Todos eles eram sinistros segurados da Toca Marine e foi uma regulação bem legal essa daí, porque a empresa tinha o lucro cessantes ali, ela tinha o período que ela ficou paralisada, ela recebeu, e é uma empresa que retomou as atividades, tá, pessoal? Ela voltou a operar,
né? Teve toda essa questão de reconstrução, demorou um Aqui pouquinho, todo esse período. olhando, fala a verdade, pessoal, vocês estão aí nos ouvindo. Olhando essas fotos, você fala, como é que pode fazer voltar essa empresa? Voltou. A pólice muito bem elaborada, muito bem contratada, faz com que a seguradora cumpra com o seu papel. E é legal que sociedade. isso, né, Edu, dessa questão da sociedade, as pessoas não perderam o emprego, a economia ali na região não paralisou por conta da empresa ter saído daquele local. E aí eu lembro muito bem assim que a gente não aproveitou nem a sucata. Nem a sucata desses materiais e desse maquinário a gente conseguiu aproveitar como salvado. Mas é um baita de um exemplo aí de seguro empresarial, de quão importante é o trabalho do corretor aí nas empresas. Legal, ó, vamos seguindo aqui, ó, já vejo as dúvidas, tá, gente? Sei que algumas estão voltando agora. Ó, olha esse caso é legal, ó, presta atenção, para tudo agora. Para tudo. Não escrevam nada, me permita fazer aqui a contextualização. De um lado, Burger King, do outro lado, McDonald's. Esse é o exemplo que está na mídia, tá, pessoal? Não são segurados nossos. Vocês podem jogar no Google, foi agora em junho, né? Tá lá no notícia do G1. Como tá na internet, a gente... É público. É público, tá? O que aconteceu? Aqui é o Burger King. Vocês estão vendo isso aqui, ó, que estourou? Era do ar-condicionado, né? Eu acredito que sim. Era a parte do ar-condicionado subitamente explodiu. Para onde que foi parar, gente? No McDonald's. Olha a situação, olha a explosão, olha o prejuízo. Vocês concordam que a cobertura incêndio, queda de raio e explosão atende os sinistros danos materiais lá na empresa? Aí entra a cobertura de lucro cessante, né? O lucro de despesas fixas e lucro líquido. Se contratou, né? Se ele tiver contratado. Se tiver contratado, porque levaram-se alguns dias para se reconstruir a loja. Perde o seu faturamento da loja. Agora, os danos que foram causados no concorrente. Parou. Olha só, gente, parece que jogaram uma bomba lá dentro, né? A gente nem imagina que o McDonald's vai acionar o Burger King. Vocês acham que ele não vai acionar? Com toda certeza. Aqui ele vai... A cobertura RC Operações da apólice do Burger King, como o Burger King foi o culpado pelo sinistro, indeniza os danos materiais que foram causados na loja do concorrente, mais o faturamento... Que ele ficou paralisado. Gente, e faturamento de um McDonald's é complicado. Provavelmente é muito alto. Então a gente vê assim, né, duas lanchonetes, né, a gente está falando de duas redes bem famosas, mas poderiam ser duas lanchonetes de bairro comum aí. Como interessante, né? Quantas coberturas tem que se contratar para fazer uma policy bem legal, para o seu segurado ficar bem amparado, você fidelizar ele e ganhar bastante comissão. A Júlia escreveu assim, no caso de incêndio, as máquinas que foram danificadas são indenizadas também? Sim, principalmente, Júlia. No caso, assim, ó, vamos voltar aqui no material, Júlia. Ó, aqui no Burger King foi uma explosão. Todos os prejuízos materiais causados por essa explosão do Burger King está coberto. A cobertura básica. É isso que você precisa entender. Só que a pólice tem que estar devidamente ajustada a essa situação. A básica ele vai ter, que a básica é obrigatória. Legal, ele vai estar amparado. Mas os dias que ele ficou paralisado ali, os dias que ele deixou de vender... O treinamento é importante para que esses conceitos fiquem claros para vocês. Tá? E é isso, Rafael. O RC Operações cobrem lucros cessantes dos terceiros. Cobre sim, o RC Operações do empresarial ampara. Se isso ficou claro para vocês, galera, cara, eu saio super feliz desse treinamento, tá? Porque assim, é provocar em vocês essa consciência de que preciso ser consultivo. Explicar isso para o segurado. Lógico, para um Burger King, para um McDonald's, eu imagino que seja mais fácil explicar. Claro. Mas esse é um tipo de risco que o pequeno empresário está sujeito. Qualquer pequeno e ele não está empresário. parado muitas vezes. Se você for sair pelo seu bairro, pela rua comercial principal da tua cidade... Tem muito comércio ali. Que não tem, gente, esse tipo de apólice. E é bom falar também, Edu, que assim, aquele exemplo que você deu no início do treinamento do restaurante que você gostava de ir, fechou, faliu, né? Provavelmente não porque não tinha uma atividades. pólice de seguro devidamente adequada. Ou o dano de imagem dele foi tão grande que ele não conseguiu retomar as atividades. Então é super importante contratar sempre um empresarial bem legal, com RC, para amparar danos a terceiros. A gente sempre comenta também, a gente pensa que o RC é para amparar terceiros, né? Mas a gente fala o RC é para amparar o patrimônio do segurado. Ele não vai ter que dispor do patrimônio dele para amparar os danos que ele causou a terceiros. Galera, eu acabei assim me estendendo um pouco mais pela alguns problemas que a gente teve com áudio e tal, né? E já são quase 15 para o meio-dia.
Estou aqui escrevendo para algumas pessoas, tá? Realmente tivemos alguns problemas com o áudio, eu vou averiguar mais a fundo, peço desculpas, mas foi gravado aqui a apresentação, depois vocês acessem ali com aquele programinha o vídeo, também. né? Eu vou depois, nós já estamos aqui em discussão essa última evolução da nossa área, né? A questão do áudio, tá? Mas só para a gente fechar aqui o nosso treinamento, só para falar dessa campanha, tá? Tem uma campanha do empresarial, eu já libero todos vocês, hoje nós não vamos conseguir fazer a simulação do sistema, tá bem acabei me difícil, estendendo aí um pouco mais em virtude desses problemas. Olha que legal o que nós temos aqui a oferecer para vocês. É uma campanha do empresarial, né? A Tóquio está com campanha em alguns produtos, né? Primeiro, o que eu quero só fixar com vocês, está indo em vigor aqui em agosto, até o dia 31. E é válido, né, Nivaldo, para todos os produtos até 40 milhões. Pequenas empresas... Pequenas empresas não, porque ele já está com um desconto lá no kit, e o imobiliário também não. E outro spoiler, tá, Edu? A campanha vai se estender até o mês de setembro, todo mês de setembro. Legal. Então, como é que funciona essa campanha, tá? Vocês têm que ter em mente, vocês precisam fazer 10 cotações aceitas e emitir pelo menos 3 no mês. Certo. No mês. Mesmo. Então vai lá, coloca a Tóquio Marine como uma das suas parceiras no empresarial, cota 10 e fecha 3. Feito isso, olha a sua premiação. São R$200 por cada pólice. R$20, Edu. R$20 por cada pólice, tá? Então, nesse exemplo aqui, você cotou 10 e fechou 3, você ganhou então R$20 em cada uma das apólices. Então, seriam R$60 a mais de comissão. É isso aí. Agora, se você cotou 10 e fechou 4 vezes 2, 80. Né? E por aí vai. O mínimo que você tem que fazer de meta é isso. Tem que estar dentro dessa regrinha. No mínimo 10 cotações no mês e 3 emissões. Aí já começa a receber R$20 por cada pólice. Legal? A apuração ela é mensal, né? Lógico, se você já está participando nos outros meses, já cota Tóquio já há um certo tempo, depois dá uma puxada lá no seu extrato de comissão. Isso. Se de repente você atingiu os critérios... Essa regrinha aí já está recebendo também. Isso. Agora que você está sabendo, tenta só fazer um engajamento, né, de fato para se beneficiar mais também, né, Nivaldo? É isso aí. Legal. E aí, sim, vai ter um extrato individual para a sua corretora aí por e-mail. E uma novidade aí que eu também não estava sabendo, vamos estender para setembro também. A gente vai estender a campanha para setembro, a campanha está indo bem, os corretores estão ganhando a premiação, estão muito felizes, né, por conta desse volume a mais aí no extrato de comissão. E a gente convida vocês a participarem também. Experimentem o cotador da Tóquio, quanto mais cotações vocês fizerem, mais chances terão de fechar conosco. E se faltar aquele pouquinho ali de prêmio para chegar, experimenta o Disque Repique, que a gente vai atender com o maior prazer. Legal. Galera, é o seguinte, só para fechar, mais uma vez, o recado que nós passamos no início do treinamento, vocês terão uma oportunidade de rever todos esses pontos falados hoje no aplicativo de um parceiro nosso, que é a Under Digital. Ela tem essa logo de estrelinha. Então, até amanhã pela manhã, você vai receber um e-mail da Under em nome da Tóquio, com um usuário e senha, para você repassar tudo que a gente falou desse treinamento. Uma forma de fixação do conteúdo. Experimentem e guardem esse aplicativo aí para consultarem depois, porque é bem interessante. Depois eu vou pedir feedback de vocês aí, se foi legal, se valeu a pena. E é isso, meus amigos. Quero agradecer aí a participação de todos, tá? Fizemos um treinamento diferente, bem explicativo, com intenção aí de deixar para você preparado não só com a Tóquio, porque os conceitos hoje apresentados, Nivaldo, vale para qualquer companhia. Vale para qualquer companhia, e é muito interessante para atender bem o seu segurado, né? Que isso é muito importante. Né? Sempre o cliente final estando bem atendido, vai fidelizar, você vai conseguir fidelizar esse cliente e trabalhar melhor com ele. Temos em mente, nós temos um papel social importante aqui no Brasil, que é a possibilidade do recomeço. A gente realmente agindo assim de forma consultiva, você vai deixar o seu cliente tranquilo e a gente vai cumprir aí de fato com o papel do seguro. Com certeza. Legal, galera? Um grande abraço para vocês, um ótimo dia, e vocês vão receber aí os materiais, programação dos próximos treinamentos. Espero ter essa oportunidade